Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos, mas antes eu tenho um aviso para vocês, Bloco 7 cervejaria maravilhosa aí, que entrega em todo o Brasil e tá aí com desconto de 5% no QR Code, então vai lá dar uma olhada que é excelente, tem de todos os tipos, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é a comunidade do Planeta na Hotmart, tá no link da descrição, então vai lá dar uma conferida que tem conteúdos exclusivos, promoções em produtos e ingressos promocionais para o nosso show de stand-up, tá bom? Fora que também tem a nossa comunidade Sobrenatural, que tem lá a segunda parte da conversa com a Vandinha e outros trechos exclusivos da galera do Sobrenatural que vem aqui, tá bom? E, último aviso, mas não menos importante, o curso da Vandinha está sendo vendido aí também no link da descrição. Então, dá uma olhada lá, que é o melhor curso de Umbanda da América Latina, né, Humberto? Exatamente, e agora fui ativado, não é? Porque quando tem a câmera em 2, eu fico aqui aleatoriamente só parado Zeca, e você me ativa em algum momento. Exato, entendeu? Louro José, não é? Exatamente, agora eu fui ativado, eu tenho que falar, é o melhor curso de Umbanda da América Latina. Isso. Ah, que culpa tem se os outros não fizeram curso e a gente fez? Pau no cu dos outros. Exato. Aquelas coisas que eu sempre falo, para poder fingir que eu tô participando aqui também. Igual o Oswaldo, de vez em quando ele fica ativo também. Geralmente não. Olha, hoje estamos num episódio aqui muito fácil pra gente, que é comédia, né? Quando é comédia, eu me alegro. Que é o Paul e o Oswaldinho da Massa, que vieram aqui. O Oswaldo conhecemos há um Não, é tempão. Barros, Oswaldo Barros. Oswaldo Barros. E você é Paul Cabanes, como é que a gente chama? Então, nenhuma das três opções. Nenhuma? Não É cabana. Cabana. Porque em francês o S no final das palavras costuma não ser pronunciado. Sei. Mas valeu por convidar. Inclusive, tenho um presente para vocês. Olha aí. Que é... Macarrão, pô. Ah, ele sabe. Aí sim. Já comeu? Porra, claro, Não, já ele é muito comi. chique, Então você não vai ele ter? É muito chique. Muito obrigado. Você, Eu sou de Humberto. Osasco. Eu posso... Meu Deus, Mas eu já fui à França também, viu? Porque eu sou um cara internacional. Queria deixar bem claro Ficou aí. puto. Eu já fui, já comprei em Versalhes essa porra aí, tá? É melhor que o de Versalhes? Versalhes não é uma cidade que existe na França, tá? Mas ele... Vamos fingir Não é que- Versalhes? Não existe. Não é? Eu sei, Viu como eu ele tava foi? lá. Porra, tinha um monte de chinês. Ah, então não, é 25 de março isso aí. Droga, igual. Então Olha aí, aproveita, cara. maravilhoso pra Escolhe você. aquele que você quiser. É um Boa. doce, para quem não sabe, que não é de Osasco, então, que não foi para a França. É um doce francês, assim, tradicional, chama macaron, que é feito com um tipo de suspiro. Ele fala um suspiro bombado. É meio isso mesmo. Você é de onde lá? Você tá menosprezando Osasco, que é a grande potência da... Não, você que menosprezou. Eu jamais faria isso, porque eu sou de Osasco e lá eu volto, tá? Eu falo aqui, eu volto, você vai embora. Você é de Paris mesmo? Sou de Paris mesmo. É mesmo ou você tá só fingindo que a gente não conhece as outras cidades bosta? Não, é que tem porque em é volta? marketing, né? Porque eu vendo mais empresas falando que eu sou de bom, Paris. Na real, eu sou de Itacoaquecetuba, conhece? Porangaba. Faz o sotaque de paulista que você Não, faz. não tô entendendo, meu. É isso. É isso. Não é o francês. Eu achei que ia desenvolver mais. Ele é tipo o imitador do Faustão que só faz a... Só o louco, bicho. bordão, entendeu? É o louco, bicho. Verdade, Mas eu eu podia ter gosto. uma segunda frase já. Isso é um Boa. negócio que fazem com o francês, né? Ficam fazendo você falar coisas pra tentar te colocar em situações... Olha que engraçado essa pessoa. Sim. Como todo gringo, eu acho. Né? Exatamente. Você fica de Não, é saco mais cheio. comum fazer perguntas comigo que são muito repetitivas, mas eu entendo os caras, por exemplo, quando eu tô andando com carro de aplicativo, não é sempre o mesmo motorista. Então, cada vez o cara vai fazer muitas perguntas. E para mim é muito repetitivo, mas pro cara é curioso. Mas aí é sempre assim, tem uma gradação. O cara fala assim, você é de onde com esse sotaque? Ou ele fala assim, você não é daqui não, né? Aí eu falo, não, eu sou da França. Ele fala assim, pô, a França? E por que Brasil? E em seguida ele vai falar assim, mas lá não é melhor que aqui? É sempre 1, 2, 3, nessa ordem. Aí eu já respondo tudo de uma vez. Não, é porque eu sou da França, eu vim aqui em 2015 porque eu me casei com uma brasileira, mas gosto muito daqui, cara. Não pretendo ir embora, não. Tá Aí muito você já legal. dá todo o pacote, que é pra adiantar o papo. Por isso que andar falam que a com gente é filho impresso. da puta. Porque a gente é mesmo, cara. Por que você não anda com o impresso? A pessoa pergunta, lê esse aqui, ó. Tudo resumido que você precisa. Se você E pior- alguma coisa fora disso. Pior que não é tipo um francês que, dependendo do jeito que ele parecesse, se ele entrasse no Uber, o cara ia falar, ah, tá bom, foda-se, ele só fala esquisito. Mano, ele é um loiro de 2 metros, com olho claro pra cacete, o cara fala, mano, esse cara não é daqui nem a pau. No mínimo, ele é de Floripa, entendeu? É engraçado porque as pessoas elogiam bastante o fato que eu sou loiro, chama a atenção e falam geralmente esse tipo de elogio à brasileira, que é assim, loiro de olhos azuis, pô, você deve chamar muita atenção. Aí eu falo,
Até que um pouco, né? Aí os caras falam, e pior que na França deve ser muito comum, né? Seu rosto é banal, né? Se passa até feio lá, né? Falar a verdade. Pior que eu acho que Laço é eu falei horroroso. isso pra você, né? Eu acho que eu falei algo do tipo, pô, cara, na França é só um cara normal, né? Mas na França não é Não é tão assim, assim né? também, Viu? né? Começou, Tipo, cara. Tem gente Você que acha pra que- eu caralho acho Daqui a pouco na ele vai falar, França. se passa vai ter feio na França, não. Não, eu acho que na Olha o França... Macron, velho. Tipo, tem países, por exemplo, você vai na Suécia, a pessoa é mais... É um tipo de físico mais homogêneo. Na França não é tanto Sim, assim. o fato é que... que eu não sou tão comum, você diz? Eu acho que na Você França, quer dizer tipo... que eu sou bonito na França também? Você diz? Exatamente. Eu acho que você é um cara Acho um de pouco beleza demais. internacional. Acho um pouco demais essa interpretação. O que ele quis dizer é que tem muita gente diferente na França, tem muita gente que vem da África, tem muita gente que vem de Portugal, Sim, então é uma é. Tem mais mescla, miscigenação. entendeu? A França é bem ali no coração da Europa Sim, mais exato. ocidental, né? Não, sim, tem mais loiros, tem mais loiros. Eu sou mais incomum no Brasil que na França, Uhum. apesar que, de fato, no Sul tem muito loiro até. Mas eu sou mais incomum. Agora, sabe que, cara, na França, o padrão que faz muito sucesso são o cara que é moreno e com esse estereótipo brasileiro, cara. Faz muito, muito sucesso. Vesgo faz sucesso lá. Eu acho que Vesgo não faz sucesso por em lugar curiosidade. nenhum, Oswaldo. Desculpa te falar, Sei lá, é mas diferente, né, cara? Pô, o cara tem um país que tem muita gente com olho... heterocromia não faz sucesso lá. Ô, mas vamos assim, eu vi que lá no Ninguém dia- comeu, velho. Eu trouxe Não, mas os é caras. isso aqui Já, é sobremesa. deselegante comer aqui na A gente hora, né? Isso aqui, brasileiro, você não sabe como brasileiro, quando ganha um presente de comer o bebê diferente, a gente guarda e come numa ocasião especial. Pra não ter que dividir. Exato. Tô brincando. Não, mas ó, eu vi que lá no dia vocês começaram falando de futebol, mas vocês falaram muito brevemente. Eu fiquei feliz, vocês gostam de futebol, né? Sim, eu gosto Porque muito. é muito frustrante quando vem o gringo, a gente quer falar de futebol. É, que e o o cara gringo, não o cara gosta, não né? gosta. E pra mim é muito frustrante, sem zoeira, quando eu tento falar e eu gaguejo. É isso que é muito frustrante. Pode acontecer. Não, é muito frustrante quando eu tento falar futebol com brasileiros e os caras não gostam de futebol. Pô, a gente tá no Brasil, meu. É, eu também acho estranho vamos fazer isso. isso. Quando uma vez eu fui pra Espanha, eu fui falar com um espanhol, e aí, porra, ele tava com uma camiseta do Real Madrid também, só que não era uma camiseta de jogo, era uma camiseta normal. Aí eu falei, pô, futebol, Real Madrid. Ele falou, puta, eu não gosto de futebol. Eu falei, então por que você tá com a camisa do Real Madrid? Ah, é Eu, Real não, eu Madrid, gosto isso do aí? Eu achava basquete. Eu gosto de quê? Do basquete. Ah, porque é muito forte na É Espanha. muito forte, tipo, é o Real forte. Madrid é um time, tipo, igual no futebol, no basquete, lá na Espanha, tá ligado? O cara é torcedor do Barreto. E eu não sei nada de basquete do Real Madrid, tá ligado? Sim. E aí é foda, né? Que você fala, Aí então morreu o beleza. assunto. É, morre, fica meio... Mas vamos falar de futebol, porque a gente, inclusive, gravou um Não Notícias que vai ao ar na sexta-feira, que é amanhã, no caso, né? Que isso aqui vai sair na quinta. E a gente já tava falando mal do Mbappé. Porque ele é um moleque mimado de merda. E você é fã do PSG, né? Você torce pro PSG. Torce. Então eu queria saber, você é amante do futebol, mas também amante do PSG, vendo essa palhaçada que acontece, destruindo o futebol. É. Eu torço pro Chelsea, é uma hipócrita. O dinheiro destruindo o futebol. O que você acha disso? Não, eu, particularmente, sou um cara arrogante e chato, então eu me identifico com ele. Eu acho ele legal. Eu acho que tudo que você descreveu, ele não é que ele é mimado, ele é francês, cara. É só francês, né? Exatamente. Não, cara, o Mbappé... Mas o que te faz dizer isso? É o fato dele ter renegociado um salário muito alto e alguma coisa assim? Não, a cara dele mesmo, Não. o jeito que ele se comporta. Sim, é. Isso isso chama também. racismo, é uma coisa diferente. Já vai, Cossiela, vai dar Não, problema. é que assim, eu acho que é o seguinte, nos últimos tempos no PSG rolou uma parada que renegociaram o contrato do Mbappé, Sim, sim. Isso. só que dizem os jornalistas, isso nunca foi comprovado, que uma das partes que convenceram o Mbappé a ficar no PSG e não ir pro Real Madrid, além de um salário absurdo, né, que o salário do Mbappé tá em 44 milhões de reais por mês. É um absurdo, né? Mas tudo bem. Isso Fora. foda-se, bom pra ele. Agora, a questão maior é que falaram que o volume de dinheiro não ia conseguir comprar ele de cumprir o sonho de ir pro Real Madrid. E aí parece que a diretoria deu pra ele como se fosse uma parte de uma sociedade no PSG, que ele poderia opinar e, assim, com algum peso no próximo treinador, na permanência de outros atletas e do diretor de futebol. Mas não vejo problema nisso. Quando eu aceitei o convite pro Planeta, eu aceitei porque o Humberto me deu sociedade no Planeta. Inclusive, você também vai ser o próximo demitido. Ah, tudo bem, eu tô indo pro Vênus, foda-se. Inclusive, eu vi isso do... Inclusive, disse que a saída do Neymar, ele quem deu o aval, né? Exato, exato. Então, essa Leonardo. saída do Neymar... O Neymar até disse no começo no
fim da temporada, que ia ficar e tal, mas estranhamente agora ele vai sair depois desse fechamento de contrato do Mbappé. E a gente sabe que os franceses odeiam Neymar, não é? Não sei se eu seria tão categórico, cara. Assim. Você acha que é misturado? Sim, porque eu vejo a reação dos caras. É que eu sou torcedor do PSG, por exemplo. Torcedor do PSG, em geral, gosta do Neymar. Teve uma fase quando ele queria ir pro Barcelona, em 2019, que teve durante 4 meses, os caras estavam vaiando um pouco. Mas tirando isso, a gente gosta, porque é um jogador mágico, né, cara? E eu mesmo, o Neymar como pessoa é uma coisa, mas o jogador, assim, você não tem como não gostar do Neymar, cara. É o que eu acho, assim, que o Neymar, agora defendendo o francês que não gosta, ele deu motivos, né? Porque é foda quando você tá torcendo por um time que você tem uma esperança de, por exemplo, o sonho da Champions League e tal, e o craque, velho, tá jogando menos de 50% dos jogos que estão rolando, recebendo uma grana absurda, e aí você vê o filho da puta no Carnaval de Salvador assim, ó. E o seu time tomando de 1-0 do Rennes, sei lá, sacou? E aí, Você entende por que eu odeio o Oswaldo? Ele participa de menos de 50% dos meus vídeos, já que é sociedade comigo, cara. Que é isso? Você vai anotar um... Eu quero anotar a minha lista de compras, porque depois eu vou pro mercado. Tô brincando. Imagina o cara começa... Não, é porque nos podcasts, geralmente, eu gosto de lembrar de pontos que eu tenho que falar, sabe? Ah, entendi. Porque às vezes você faz uma pergunta e depois do podcast eu penso, putz, eu podia ter falado disso e tal. Sei. Então, se acontecer, eu vou anotar. Já fica aí. Já fica aí o negócio. A gente tem que fazer uns vídeos sobre hábitos de franceses quando vem podcasts brasileiros, que são hábitos muito específicos. Mas não vai ter muito. Tem o Jacan e tem eu, basicamente. Mas o que você acha? Você, francês, acha... Eu acho que é um bom costume, cara. Devia também anotar coisa. Desse costume eu tô vendo o que você faz, meu. Grande fã. Mas assim, do fato do PSG, por que você acha que o PSG, esse time que, pô, tem tanta tradição, tem tanta torcida, a maior torcida da França, por que não consegue? E é novo, né? É um time de novo. 79, não é? É. 70. 70. Você acha que realmente as coisas que a gente fala sobre a camisa pesar, é por isso que o PSG não consegue avançar, mesmo com elencos fodas e tudo mais? Não, eu acho que é porque é igual o Corinthians não ganhar o Brasileirão, é porque é um time ruim, cara. É time ruim? Você acha que o PSG é um time ruim? Você acha que é um time ruim? Não, o Corinthians é um time ruim. Não, mas o time... Eu falo isso pra ele, não tenho nada contra o Corinthians, mas eu sei que ele é corintiano. Fica putinho, né? Mas pelo jeito você é também, né? Não, eu sou português. Eu gosto de futebol. Não, você é português, né? Português de desporto. De quê? É um time... É que você não conheceu. Você veio pro Brasil, o português já tava em decadência. Português é um time... Portuguesa. Não, sim. O primeiro estádio que eu vi no Brasil era do Portuguesa. Com a Canindé. Passei na frente de carro de Uber. Marginal. Falaram, isso é um time que existia nos anos 80. Exatamente. Mas a festa junina é ótima, viu? Você pode ir lá, porque a festa junina da Canindé é uma das cancelado melhores. pelas 18 pessoas que torcem. Leões da Fabulosa fica muito bravo com os comentários. Nossa, dá um Cara, medo. o meu tio torce pra É tudo na zoeira, tá? Só pra explicar, não tem nada contra Não esse cancelem ele. Não, eu nunca ouvi falar mal do Portuguesa, inclusive. Não, todo mundo gosta, era meio que segundo Na verdade, nunca ouvi falar do time, Portuguesa, mas... Sim. Mas qual era a sua pergunta? Não, você falou que o PSG é ruim, mas não. Você acha que o PSG é ruim não é mesmo? ruim, né? Não, a verdade é que... Não, eu não acho o PSG um time ruim, mas a gente sempre perde em situações que são um pouco da sorte, cara. Você vê, por exemplo, o 6-1 contra o Barcelona, que foi a primeira sorte, remontada. claramente o jogo que foi uma bola que bateu aqui e acabou entrando. 6-1. Foi sorte. Puta azar, né? 6-1. Não, mas por exemplo, não, era pra perder de 4-1, mas não 6-1. Porque teve um... Sim, teve um pênalti com o Suárez. Teve um pênalti que não era pra apitar. E outros exemplos, teve no Manchester, a gente perde 2-0, acho que em 2020 ou 2019. É um pênalti também no minuto 89 contra o Real, cara. Você não vai me dizer que esses gols não foram da sorte. O Benzema pega uma bola que o... Sabe? Foi, mas aqueles dois gols... Foi muito mal, né? Sim, mas essas são circunstâncias que... Eu acho que tem uma questão de azar mesmo. Falta Eu não acho que tem a ver com o time... A camisa. É porque a camisa é a mesma gramagem, é 85. Eu conheço, eu trabalhei na Nike. Trabalhou mesmo? Fala, caralho. Achei que era francesa, chinês. Não, mas ele trabalhou não na produção da fábrica, cara.
Enfim, eu queria realmente saber, assim, porque se a galera de lá tem a mesma impressão que a gente tem. Assim. Lá na França, os outros times grandes lá, eles são mais tradicionais, Não, mais, só tem mais um, velhos. é o PSG. Os outros Tinha o Lyon, mas né? tinha já o foram, Lyon, né? já foram muito bem. grandes. Já foram grandes. Não tem Mas mais é engraçado que, por É, exemplo, a França, eu acho um país que acho que o primeiro esporte da França é o futebol. Sim. E é um país que tem dinheiro. E eu acho muito engraçado, tipo, o maior time deles ter nascido na década de 70, que é razoavelmente jovem, né? Tipo, São Paulo é o time mais jovem dos grandes de São Paulo e nasceu em 35, tipo, é Sim. bem mais velho. E o futebol não tem duas potências, tipo Barcelona e Real Madrid, ou como a Alemanha, que tem o Bayern de Munique, que é uma... Agora tem o PSG por causa do dinheiro árabe, mas antes disso não tem nenhuma grande... Mas já teve. Teve o Lyon contra o Saint-Étienne, era uma rivalidade muito grande, e era numa época que... Porque a fiscalidade agora, na França, paga mais imposto que nos outros países da Europa. Tá. E por conta disso, não dá para competir com os salários que vão ser oferecidos na Inglaterra, por exemplo, e os melhores jogadores vão embora. É isso que é a explicação do campeonato francês ser mais fraco. Mas não foi sempre assim. E nos anos 70 teve essa rivalidade, nos anos 90 teve PSG contra Marseille, Olympique de Marseille, que foi uma baita rivalidade também. Agora que acabou mesmo, e é só o PSG agora, mas não foi sempre assim. Inclusive, os times franceses eram bons, cara. O Lyon já chegou várias vezes na semifinal. Sim. O Saint-Étienne já chegou na final. O Marseille ganhou a Champions League em 93, sabe? Então, mas naquela época, nesses anos 70 aí que você falou, que o campeonato francês era forte, ele chegava a nível europeu pra competir nas finais. Sim. Sim. Porque eu não... Assim, eu sei de vídeo um ou outro dos anos 70 da Champions League, que já era um negócio meio longe, assim, pra mim, né? Em termos de idade mesmo. Né? E hoje, assim, Sim. por mais que vocês tenham tomado pau, foi da Itália que vocês perderam recentemente? Não, foi da Alemanha, né? Que foi a goleada. Nossa. A França tomou uma goleada. Isso foi o Brasil, em 2014. Então, além disso, vocês têm a campeã mundial, acho que, e o melhor elenco. Se você pegar individualmente ali, o elenco da França Mas é um como assim a absurdo. França tomou pau contra a Alemanha recentemente? Não foi a gente recentemente. perdeu contra a Suíça, na Eurocopa. Não, recentemente vocês tomaram uma teve goleada. Nations League lá, Na Nations League. mas eu uma não sei goleada de contra quem que foi, não. Foi até Foi rebaixado, que o Mbappé... foi? Foi o seguinte, que o Mbappé... Ele falou um negócio que eu... Assim, aí defendendo o Mbappé, eu nem acho que foi nada demais. A menina do Brasil, aquela Isabela Pagliari lá, ela perguntou pro Mbappé assim... quem são os favoritos da Copa, né? Ele fala, os europeus lá, os clássicos europeus, e fala, Brasil e Argentina. Mas eu acho que o Brasil e a Argentina sempre chegam na Copa um pouco menos... porque eles não competem com outros times de alto nível europeus, porque a Europa tem Eurocopa, tem eliminatória, tem um monte de competição e não tem amistoso contra times europeus. E aqui no Brasil, a galera, nossa, que arrogante, não sei o que. Mano, ele tá mas certo, isso não é joga, verdade. porra. Não, mas isso também assim, isso é um negócio que vai me cancelar nas redes sociais. Mas isso é uma coisa... Os franceses fazem isso também. É pegar uma frase... tirar do contexto e dar um sentido como se fosse uma coisa, e assim, sem querer politizar o debate aqui, mas eu acho que a mesma coisa aconteceu com a fala do Macron sobre a Amazônia, que de repente ele quer invadir a Amazônia. O cara nunca quis invadir a Amazônia. Ele sugeriu uma ajuda internacional para ajudar a proteger a Amazônia. Sim. Que foi, enfim. Mas assim, a respeito do Mbappé também tem uma outra coisa, é que a gente critica quando tudo vira muito politicamente correto, aí são discursos sempre, o importante são os 3 pontos, a gente jogou como um time. Então, mas ao mesmo tempo, quando um cara vem e fala o que ele pensa, a gente também critica. Pô, o cara não xingou ninguém. Não, e ele se eu tá te perguntar, sério. você gosta de macarrão, você fala assim, obrigado pelo presente, mas eu não gosto muito de culinária francesa. Esse é o ponto de vista, cara. Cara, então, mas isso é sabe, muito louco. eu acho que... Convivendo com o Paul, eu aprendi a ser mais direto nas respostas do que antes, assim. Porque ele é muito assim, isso é legal, eu gosto, isso é legal, eu não gosto. Não tem aquela coisa tipo, não, veja bem, mas vamos lá, sabe o que é, né? Que o brasileiro tem. E o brasileiro tem um negócio que eu não sei se o Paul percebeu, mas é o seguinte: tem um espírito que é assim, se eu brigar com o meu irmão, e aí eu chego pra você e falo, meu irmão é escroto, filha da puta, mano, me fudeu ali no campo de futebol, não sei o que e tal. E você vira pra mim e fala, teu irmão é um cuzão mesmo. Eu vou falar pra você, cala a boca, só eu posso falar do meu irmão. É meio esse sentimento que o brasileiro tem com o Brasil. A gente pode falar, porra, o Brasil é uma bosta, né? Puta, política fodida, não sei o que. Aí chega um francês e fala, o Brasil é uma bosta. Fala, cala a boca, velho. Mas eu acho que isso que era exatamente isso. Acho né? que isso é comum. Isso na França existe também. Que a galera tem um hiperpatriotismo só quando o cara é de fora, né? Eu acho que quando sim. o cara é de dentro, cara, tudo uma bosta, não sei o quê. Eu mesmo
quando o cara fala mal da França e tal, assim, às vezes eu sinto que, nossa, você tá falando mal da minha família, sabe? Tem um pouco disso. Mas a galera tem um negócio, principalmente o americano, faz muita comédia com o francês. Inclusive o Robin Williams tem um personagem famoso do francês que fuma e não sei o que e tal. Mas você vê que os clichês são diferentes dependendo do país. O clichê do brasileiro e do sul-americano sobre a França em geral é o negócio de tomar banho, ser rude e glamour, assim. E nos Estados Unidos, a fama do francês é de fato o glamour também, mas também tem o fato do amante, a figura do amante francês. Eu acho que não tem muito essa zoeira também que francês é gay, que aqui tem também muito. Então é diferente, cara, é muito diferente. Que bizarro, né? E na Rússia, eles me falaram que na Rússia eles têm a ideia que o francês é mão de vaca. Então a fama é sempre diferente. Dependendo do Depende francês do que for pra contato, cada né? país, né? É. Isso que fode. Mas vocês, por exemplo, uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim: a França no inverno e no verão são dois países diferentes. Inclusive o humor das pessoas em Paris é muito diferente. Você vai no inverno pra Paris, as pessoas estão de mau humor. No verão são filho da puta, é diferente. Mas você sente isso? Porque Sim, sente muito. da galera ser mais fechadona, assim, é isso? Sente muito por um motivo que as pessoas têm um pouco de... quem não morou num país que tem um clima assim, não entende e é normal. É que, na verdade, o frio não incomoda. O frio não incomoda tanto, mas a falta de sol, ela tem um efeito fisiológico que ela não sei se ela tira a vitamina D, alguma coisa assim, e isso influencia fisiologicamente sobre seu humor. Então, eu acho que o problema não é o frio na França, é que tem, às vezes, 5 ou 6 meses sem sol. Caraca, bicho. E isso é uma coisa que te deprime. Mas repare em São Paulo, quando tá 3 dias sem sol, a galera já fica um pouco mais fechada. Agora imagine 5 meses. Caralho, 5 meses. Eu sou assim também quando eu tô sem comer. Tô com fome, eu acho que eu sou francês, cara. Mas eu tenho isso com sono, velho. Eu também. Com sono também, mas fome me deixa... Nossa, se eu tiver com fome, cara, sai de perto. Mas vamos voltar para trás, vamos ouvir a história deles primeiro, como eles se conheceram e tudo mais. O pessoal vem falando, o que é Osvaldo agora? Só o francês agora. Sim, Osvaldo é Osvaldo. francês. Osvaldo. Então, vamos contar a história de vocês, depois a gente volta a falar das curiosidades e volta a fazer as perguntas que a gente gostaria. Acho que, de repente, a gente contextualiza mais. Então, eu fui pra Santa Catarina, não sei se você conhece o Beto Carreiro. Aí tem um grupo de teatro lá, e aí tinha um cara que fazia um francês perfeito. Falei, cara, vamos lá, você faz uns vídeos de francês fingindo que é francês, e na verdade ele é catarinense, por isso que ele é loirinho. O cara puta esforço pra fazer esse sotaque todos os dias. Na verdade, ele me procurou há um tempo atrás. É porque o programa dele era barato. Mas também, né? Ele me procurou pra fazer comédia stand-up, né? Vesgo é mais das barato. oficinas e tal. Aí ele já fazia, né? Ele já estava fazendo uns open mics e ele queria, né, aperfeiçoar e alguém me indicou para ele. E aí eu falei, acho que vai ser uma boa oportunidade, né? Não, ninguém indicou, Osvaldo. Eu digitei curso de comédia barato. Primeiro. Eu achei que seria uma boa oportunidade de ensinar ele a fazer comédia, ele me ensinaria a falar francês. A gente fez essa troca. É verdade? É verdade. E aí, depois de alguns anos, ele tá aí montando teatros, né? Permuta, hein, eu não sei nada de francês, né? Nem um Mas hoje em dia eu Gemapé. posso levar ele pra França, que ele traduz tudo pra mim. Aí eu me viro tranquilamente. Melhor ainda, né? Melhor ainda, entendeu? Então... Mas ele é um bom professor de Mas francês. você é que eu procurou não- ele antes de subir no palco? Não, eu tinha subido no palco naqueles open mic, né? Open mic, para quem não sabe, são shows de iniciantes na comédia que você faz em bares pequenos. Geralmente é 15 pessoas e cada um faz 5 minutos. E inclusive você tem que pagar ou trazer convidados, né? Então eu fazia isso, fiz muito isso. E eu senti que... não tava tudo isso, né? Meus textos estavam em potencial, mas não tava tão legal. Eu senti que eu precisava estudar. E eu procurei o Osvaldo para isso. Para me ajudar a rever os textos, entender o timing da comédia brasileira, que é um pouco diferente do timing da comédia francesa. E isso... O Osvaldo me ajudou demais. Eu recomendo muito. E uma coisa que as afastava o aulas público dele. dos shows dele também era o banho, né, cara? Que eu falei, O cheiro. começa a tomar banho. Eu continuo não tomando, mas Ajuda, como agora né? eu sou famoso um pouco... Mas você também tá 7 anos no Brasil, né? É possível que você não tenha aprendido a tomar banho ainda, né, porra? Não, mas sua namorada, às vezes- sua mulher é brasileira? Ou já separou? Ela é brasileira. Já separou. Sei lá. Ainda não. O cara tá 7 anos aí,
aí, sei lá, né? Pode tudo No pode Brasil acontecer. é mais comum, eu não sei como é que é lá, mas aqui o pessoal separa muito. Mas o... Separa muito, pessoal. rola aqui. bastante. Não, lá eles não separam, eles já vão arrumando uma, outra, duas, três. É, não, é coisa mais meio- poliamor, É né? muito isso, né? Os filmes americanos sempre mostram o francês com 2, 3 mulheres. Tem De um fato, essa filme- cultura do amante, ela é engraçada. E eu vejo com meus amigos franceses, cara, isso você vai achar curioso. A gente se zoa muito de um que saiu com a mulher do outro, esse tipo de coisa. E eu vejo que no Brasil, quando você zoa isso, mesmo em tom de zoeira, as pessoas não acham... Não aceitam bem. Não muito bem. Se É eu porque aqui zoar... é sério, entendeu? Aqui Porque aqui acontece. é... não, mas lá também. Não sei o que vocês estão brincando, então. Mas... É porque a gente não liga, né? Todo mundo é corno, a gente já sabe que a gente vai ser corno um dia na vida. Mas é tipo... É um tipo de zoeira. Tipo, cala a boca, já comi tua mulher. É tipo meio isso, Esse tipo assim. de coisa. É. Sei lá, não sei Não, eu vou te dar um- exatamente. Que pega meio mal. Mas é isso que vocês fazem? Não, mas por exemplo, sei lá, não, vai parecer sem graça porque eu vou inventar a zoeira agora na hora, mas podia ser assim. E tua esposa tá bem? Aí você ia falar assim, ultimamente ela tá bem. Aí eu ia responder, também ela me viu 3 vezes na semana, sei lá, esse tipo de coisa assim. Sim, um sabe? pouco mais sutil, um pouco mais... um pouquinho melhor. Ou não, mas assim, é nessa onda. E eu vejo que realmente o francês, ele gosta dessa zoeira mesmo. Aqui em alguns É mais estados, pesado, é mais se chamar o cara de ousado, corno é é. pior É. do que É... alguns lugares. Mas uma coisa que você falou que eu queria entender um pouco melhor, por exemplo, comédia francesa... inclusive eu tava vendo uma série, né? Eu sei do que você tá falando. Do Roy, como é que chama? Mandaram no Lê- grupo, inclusive, tem Sobre algumas stand-up? perguntas. Eu não sei o nome em português. É tipo a graça... Não sei em português, acho que tá em... stand-up Drole, francês? Drole. Também não sei em francês, na Drole, verdade. Drole. Você não me falou. Les Drôles. Le Drole, ó. Série da falou. Netflix Como assim você não me falou? sobre comediantes de Paris, é isso aí. É uma série na Netflix sobre comediantes, mas é uma série, na verdade é uma série fictiva, né? Fictícia, né? Sobre comediantes iniciantes em Paris. É interessante, cara. Caramba. Eu assisti um pouquinho, eu não gostei muito, mas é realista. Eu achei interessante pelos bastidores e são coisas que a gente vive E aí, é isso que eu ia perguntar, né? Tipo assim, aqui no Brasil, stand-up como cena, pra ninguém me encher o saco e falar, os canis... Como cena, pra caralho. começa em 2005, por ali. Na França, o stand-up tem há muito tempo e que diferença você vê entre a comédia francesa da brasileira, assim? Não, começou também em 2003, 2004, sabe, por Cara, aí. que doido isso, né? É mundial, O assim. único lugar onde começou bem antes é nos Estados Unidos. Acho que é nos anos Cara, 60, né? Só um parênteses, desculpa eu cortar, mas isso é uma coisa que eu penso sobre a gente aqui. Que ao mesmo tempo tava rolando o Comédia em Pé, o Clube da Comédia, e até mesmo o pessoal ali de Curitiba e tal. E assim, depois de um tempo eles tiveram contato, mas no começo não, né? E foi uma coisa meio que simultânea. E mesma coisa quando a gente começou a fazer e tal, no começo eu achava que na verdade a comédia em stand-up era bem estabelecida, que existiam milhares de comediantes. Depois que eu fui perceber que era uma grande vila, que na época, né, que a gente começou, que tinham 15 comediantes, sei lá, 30 comediantes fazendo no Brasil e a gente se conhecia. Mas aí, quando eu percebi isso, eu achava que, não, eu tô começando aqui. E eu não me ligava que já tava começando movimentos em cidades ao mesmo tempo. É meio louco porque não foi combinado, mas já tava acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares. Sim. E agora ele vem e fala que na França foi mais ou menos o Mas mesmo. muitos países, É muito louco isso. muitos países têm o começo do século XXI como uma cena sendo construída de stand-up, assim. Espanha é meio parecido e tudo mais. Eu acho muito louco isso porque abre muita porta, né, pra arte. Sim, para fracassar mais ainda, né? Mais uma Exato, em todos os oportunidade. países possíveis, né? É muito difícil, né, estourar no stand-up, inclusive. Isso é uma outra parêntese. Mas para te responder, na França é um pouco diferente. Eu estava falando disso ontem também no outro podcast que a gente foi convidado, que é do Di Lopes, né? Que é um Certo. podcast um pouquinho mais famoso, mas, Bem mas, mais, é, bem mas mais, nada, bem nada a mais. ver, Não, sem ofensa. O dia é mais famoso, o podcast nem tanto. Vai ver os números lá, nós estamos pau a pau. Dulop. Não, tô brincando. Mas é... De fato, tem algumas diferenças. O humor francês é muito irônico. Então, a gente conta piadas sem sorrir. E sem esse jeito carismático que o brasileiro tem muito. Isso vendo do Brasil, eu vejo o brasileiro que vai morar na França, não só no stand-up como na vida, as pessoas às vezes acham que o francês está sendo muito rude, porque, na verdade, o francês está
o jeito brincalhão de ser na França é esse, de zoar, mas com muita seriedade. E no palco também. Então, isso até entender, você pode achar bastante sem graça mesmo. E a outra diferença é no limite do politicamente correto. Aqui no Brasil, muitos temas são difíceis. Lá na França, essa onda não pegou muito, cara, de isso não pode falar, isso não pode falar, isso não pode falar, isso não pode falar, isso não pode falar. Eu não sei qual dos dois países está certo nisso. Eu não sei. Eu vejo os dois pontos. Isso. De um lado, eu acho que restringir colocar limite no humor pode ser uma coisa para combater o preconceito. Por outro lado, eu acho que às vezes eu vejo algumas piadas que eu vejo... Cara, obviamente um cara que está brincando e ainda ajuda a desmistificar um tabu. Então, proibir esse tipo de piada é completamente antiprodutivo. Então, eu não sei muito bem o que pensar. Por exemplo, como que você sentiu a situação do Chris Rock e do Will Smith pela comunidade lá? O que a maioria da galera tava falando em relação ao que rolou? Cara, boa pergunta. Eu vi mais no Brasil e eu me choquei com as reações. A galera justificando o tapa na cara. Isso eu não gostei, porque... É burro. Você pode denunciar, a piada. Agora, falar que um tapa na cara é a resposta, beleza, então a gente justifica qualquer violência, então se for assim. Agora, que a piada tenha sido, talvez, fora do ponto, talvez também. Eu não teria feito uma piada dessa, talvez. Acho que, porque pegar uma doença, né? Acho que realmente pode magoar um pouco. Sim, eu acho que tudo bem, se for esse o caso da piada, eu acho que tudo bem, assim, exatamente, um pode gostar, um pode não gostar, blá, blá, blá. Agora o tapa, velho, é injustificável, Sim, né? com certeza. Você achou o que sobre esse negócio de limite do humor? Eu nunca te perguntei, cara. Cara, Olha o que você vai falar. Eu concordo com isso, eu concordo. Não, eu procuro ponderar os dois lados, assim. Primeiro, eu acredito que nesse caso especificamente, o tapa, né, é condenável. No caso da piada, eu não me lembro exatamente, mas não foi uma piada escrita, né? Foi algo meio que ele improvisou, né? Então eu também vejo pelo lado de comediante. Cara, a gente, até pra quem tá assistindo e ter a empatia de se colocar no lado do comediante. A nossa intenção no palco é só ser engraçado. A gente, né, hoje não é ganhar dinheiro, com certeza. Vou ofender 2 pessoas na plateia e as outras 88 vão rir. Não é assim. Mas a gente quer ser engraçado. E ali ele estava fazendo um certo improviso, o Will Smith estava rindo, eles estavam... É muito termômetro nosso, né? Você está interagindo com alguém na plateia, a pessoa está aqui, tá gostando, tá gostando. Aí você vai indo mais profundamente ali, para ver até onde ele aguenta. E aí só que ali foi muito... Foi assim, de repente já virou um tapa. Foi um negócio muito louco. Porque eu, por exemplo, quando eu tô no palco, se eu tô fazendo uma interação e a pessoa claramente faz assim pra mim, eu já começo a interagir com outra pessoa. Aquela lá, eu, pelo menos, não vou ficar ali, não, eu quero provocar mesmo. Não, quero virar essa pessoa, né? A não ser que seja algo que eu acho que dá pra virar, mas geralmente com a pessoa... Você fez uma simples pergunta, a pessoa fez um... Ela não tá aberta a brincar ali com você, então... Que é um direito dela, mas também vai... Então, ou seja, ele fez uma leitura de que ele podia chegar até aquela piada e errou. E isso a gente vai... Já aconteceu comigo, aconteceu com você, não de levar um tapa, mas de errar numa interação, num improviso. Sim, total. Né, de errar a mão. Provavelmente, não sei se você já passou por alguma coisa que você falou e depois saiu... Putz, não devia ter falado isso. Aconteceu mês passado, eu tava em Belo Horizonte e eu comecei a zoar um pouco a plateia, como eu sempre faço, e tinha uma mulher que... Eu gosto de perguntar quem já saiu com gringos na plateia. E tinha uma mulher que falou que ela já saiu com muitos homens gringos, sabe? Então eu comecei a zoar um pouco esse lado, algum momento de... Ela mandou mal, né? Comecei a zoar um pouco nisso. Em alguns outros momentos fiz o que a gente chama de callback, ou seja, você conta uma piada e você volta, você faz um link com o que a pessoa falou. Só que eu fiz de uma maneira que eu senti em algum momento que era... Talvez por ser mulher e tendo esse preconceito que rola que mulher não pode ficar... fazendo negócios que o homem pode pegar muita gente, mas a mulher não pode, sabe? Esse preconceito. Então, talvez eu senti que eu tinha passado um pouco do ponto, talvez. Eu pedi desculpa pra ela, inclusive. Mas lá não rola isso? Na França? Não, acho que é mais liberal mesmo. Acho que é mais liberal. Aí é louco você falar de mulher. Quando a gente tinha um show de improviso, eu e os meninos lá de Sorocaba, tinha um quadro que a gente chamava alguém da plateia e fazia um funk improvisado ali. Aliás, todos os quadros que a gente fazia improvisando com alguém na plateia, chegou um ponto que a gente falou assim, cara, vamos fazer só com homem? Porque aí, sei lá, vamos fazer uma rima engraçada. Se você zoar um cara de feio, todo mundo vai rir.
Ele pode ser bonito, pode ser feio. É. Se você chamar uma menina no palco de feia, às vezes até ela pode rir, mas a plateia fala assim, ai, coitada, estão falando que a menina é feia. Entendeu? Então, É uma das dicas que você me deu quando a gente fazia aulas juntos, lembra? Você falou assim, toma sempre cuidado quando você zoa mulheres, porque zoar homens é mais tranquilo, geralmente. Nunca esqueci isso, nunca esqueci. É uma das raras coisas que eu decorei nas suas aulas, cara. E pior que é isso, né? Às vezes a mina acha muito engraçado que você zoa ela, mas a plateia fica... sim. Então é mais seguro, que também tem uns caras muito sem noção. Né? Isso que eu ia falar, cara. Eu já vi tantas vezes isso, coisas que são muito agressivas, gratuitas. Gratuito, não tem graça. E nem, né? nem engraçadas. Tem a minha favorita. Você que me contou. Não importa se eu pegar um? Claro, pega aí. Se eu soubesse, eu tinha pego antes. Se eu soubesse, eu tinha trazido pra Isso você. é comum na França? Eu não sei se você sabe. É que você meio que deu um presente. Não, mas eu dei um presente sabendo que eles não gostavam. Mas eles gostam, vocês não gostam? Claro que gosta, Gosto, porra. gosto. Eu tava tentando comer depois. Não, sei se você vai não sobrar, sabe, o mas- meu favorito é aquele ali, o vermelho. Que um cara de Sorocaba que me contou essa história, mas eu não sei se você sabe, mas deve ter chegado em você em algum momento, que o cara falou... Esse aqui é o podcast que vira fofoquinha, É, comédia. é isso. Mas é muito bom, porque esse cara não deve fazer mais. Depois dessa piada ele deve ter parado. Que ele foi fazer mestre de Mas cerimônia. depois do que você vai contar, você também vai ter que parar de fazer podcast. Então tá tudo Não, igual. tá em casa. Eu vou pro tranquilo. Vênus. O cara foi fazer mais cerimônias, ele era meio open, né? E aí tinham duas minas sentadas na mesa, e aí ele falou, e aí, vocês estão solteira? As minas, tamo. Ele falou, também vestido que nem duas vagabundas? E, mano, silêncio, sepulcral. E os comediantes no camarim assim, não, pelo amor de Deus, cara. Pior que eu lembro vagamente dessa história, eu não tô lembrando quem é. De verdade, não é nem que eu... Mas o que você só quer constatar se isso aconteceu? Não, eu só queria saber se Muito você bom, sabia dessa história. Eu lembro Porque eu não vagamente sei quem dessa é. história. Eu não sei quem é. Mas tem outras histórias, cara. Tem um menino lá que diz que ele interagiu com a plateia uma vez. Sei lá, deu a entender que... Até o que a gente tinha falado, deu a entender que o cara era corno, que a mulher dele traía ele, sei lá. E aí, depois do show, o cara cumprimentou... Se eu não me engano, é assim a história, eu não tava, né? Cumprimentou o Paulo Santiago e falou, ó, parabéns, você é bom, hein, cara? Tipo, dando uma indireta. E ele do lado, ainda não contente, falou, o que foi, irmão? Daí ele foi, tomou um socão na boca depois do show. O cara mandou o que foi, irmão? Ele mandou o que foi. O cara o que- Open perguntou que para zoou. o cara da plateia. O que foi? E o cara da plateia não quis nem saber e deu um socão nele. E nunca mais teve show nesse bar, né? E nem com esse cara E nunca nem mais com esse fechou. cara. Esse cara também não, nunca mais. Olha, eu queria saber, Oswaldinho, como é que foi abrasileirar o conteúdo do menino? Como é que dicas? Como é que vocês fizeram juntos? Mas Uma você pergunta muito teve... inteligente, cara. Cara, Eu sou muito, é tão uma inteligente coisa- que eu nunca acho que pensei nisso. Esse na lado verdade. da mesa É, pra mas cá é tá por isso- foda por isso hoje. que Nossa senhora. É uma pergunta tão inteligente que eu não pensei nisso pra responder, mas... Lógico que assim, foi uma pergunta eu vou inteligente, falar, eu vou falar as questões que eu vi do Paul e que dava para ser melhorado, né? A primeira delas, que até citei no de ontem, que eu acho que existe um pouco da comédia, da cena, assim, da galera pregar um beabá para os iniciantes, que não é bem um beabá real, sabe? É uma cartilha. É uma cartilha que não é... O cara chega pra... Vamos supor, você tá começando. Aí ele chega lá pra você, Daniel, é o seguinte, então você vai começar, você vai fazer seus 5 minutos. Você vai fazer um open mic de 5 minutos. Aí você vai fazer 1, 2, vai fazer lá 100 vezes. Aí, quando você ficar bom bastante, você vai lá e vai fazer um pouquinho mais, um 7, 10, e vai aumentando o seu tempo. Porque aí, depois, vão começar a te chamar pra fazer canja. Já começa a mentira aí. É. Que ninguém chama ninguém, né? É verdade, cara. Eu fiquei surpreso. Ninguém nunca Aí- me chamou pra fazer canja. Vão te chamar pra Realmente, fazer ninguém nunca canja. me chamou. É, mas O que é a também- canja? O cara vai fazer 10 minutos sem cachê, mas você vai lá fazer 10... E aí, um dia, quando você tiver seus 15 minutos redondinhos, você vai lá e vai ser chamado como É que o convidado cara com faz cachê. uma trilha de carreira, né? Que assim, é. quando a gente começou, ainda era comum assim, né, Humberto? É mais comunidade. Que a comunidade era pequena e a gente, pô, lá no Asteroide mesmo, quantos primeiros cachês a gente pagou? E a gente fazia questão, assim, tipo, pô, o Daniel tá mandando bem, você não passou por lá, né? Mas Não. o Daniel tá mandando bem, vamos chamar ele de convidado na próxima? Simplesmente porque ia ser legal, assim, ver o cara evoluindo, motivar, né? entendeu? Mas hoje em dia, eu concordo que é difícil acontecer isso, porque é muito comediante. E é muita gente querendo começar. Só na minha oficina presencial, hoje,
Eu tenho 30 alunos, cara. Eu falei ontem 25, mas eu tenho 25 em Sorocaba. É isso que eu ia falar, mais cara. 5 De ontem pra hoje você teve 5 inscrições. 5 matrículas. Não, é que eu esqueci da galera de Itu. Eu tenho mais 5 em Itu. Forte mesmo o podcast do dia pro outro já deu mais 5. 20% aumentou o bagulho. Pior que Isso um não vai entrou acontecer. ontem mesmo. Mas é... Tem um menino que entrou ontem? Eu tenho 30, mas não por causa do podcast. Mas Ah, tá. eu tenho 30 alunos presenciais, assim, né? Então imagina a hora que eu lançar o curso online, o quanto de gente não vai aparecer. E quanto de gente já não fez nas oficinas pontuais que eu já fiz por aí. E isso só contando que passou por mim. Fora os que nunca passaram por mim, que passaram por outras oficinas, outros comediantes. Mas eu digo, é muita gente. Então, ninguém vai chegar pra você e dar uma medalhinha do tipo, ó, agora você é um comediante profissional. Toma seu diploma. Toma seu diploma. É. Quem vai ter que perceber é o próprio. E o Paul tinha uma coisa que a maioria, aliás, 99,9% das pessoas que começam não tem, que é Não ligar pro banho. o público. Ele tinha público. Ele já tinha. Quando você começou a falar comigo, você tinha acho que uns 100 mil no Instagram, 80, não me lembro. 80. No TikTok, uns 300 mil. E no YouTube já tinha. No YouTube você tinha uns 2 milhões já? Ah, Não, no YouTube? É. Hoje eu tenho 500 mil. Como que eu tinha... Eu tô por fora. Tá do diminuindo. YouTube. Para de ir em podcast. Depois que eu cheguei, entrei no dia, velho. Perdi 1.500.000. Enfim, você tinha achado 200 mil no YouTube, sei lá. Tinha 100 e poucos mil. Então, ele tinha público, que é o que a maioria busca, né, cara? Cara, E também tem uma coisa importante do estrangeiro que vai pra comédia, que é 99,9% também não tem, que só por ele ser estrangeiro, ele já tem um ponto de vista. Exato, exatamente. É o único francês. Eu não sou, sei lá, meu texto sobre pai, eu não sou o único pai na comédia. Ele é o único francês fazendo comédia no Brasil, então já é um diferencial. Então ele tinha público e tinha um diferencial, uma curiosidade que as pessoas queriam assistir ele. Foi quando eu falei pra ele, cara, sai desses buracos que você tá fazendo show, porque ele faz... Você pode falar alguns desses buracos, só pra eu saber? Cara, eu nem frequento, eu só sei pelo comentário dos meus alunos e pelas fotos. Cara, esses dias me falaram de um, cara, desculpa se é um lugar legal pra caramba, mas é que é muito louco, que é uma caverna, que diz que não tem, tipo, não tem em São Paulo? janela. Diz que é um metrô desativado, parece. Meu Deus. Porra, mas pode virar um negócio da hora, de repente. Sim, mas é engraçado porque eu tinha uma ideia de sketch, eu e o Thiago Tá Paladino. ligado que aqui também não tem janela, né? Você acabou de ofender os dois caras. Não, A gente tem tinha uma- aqui, ó. Tem? Isso aqui é uma farsa, ó. Tem uma... tem. Que massa. Se quiser O fumar, estúdio de vocês é muito Nossa, bem localizado, várias vezes inclusive, É bom, né? Não, Porque os é- outros é são os longe pra comediantes, cacete. Eu achei ainda que tinha um cômodo pra lá. São buracos também, né? Nossa, o do Flow é longe, hein? O do Flow é onde? Nossa, é lá em... É Vila Prudente? Não pode falar onde é. Tem que Não, manter é Vila a- Prudente, não é tão longe, longe. só longe. Não, é mais longe, eu acho. É na Zona Puta, Leste, bem mas é Zona longe. Leste, né? é bem longe. Sério? Caramba. O do Vilela é longe também. Também é em Morumbi. É. E lá realmente é um lugar buraco. que você pode ficar preso pra sempre. Sequestro. Lá se você chega... Você foi lá já, Fui. né? Quanto tempo vocês fizeram de podcast? Era pra fazer 3 horas, eu acabei ficando 3 semanas porque fui sequestrado, né? Então é isso. É isso. É que é bom que ele paga em euro também. Não, era 3 horas e meia, eu não aguentava mais. Eu tava com a Olga, uma amiga minha que é russa, e a Olga é legal, ela tem muito carisma, mas ela também gosta muito de falar muito. E o cara é muito sincero. Sem ofensa. Não, ela sabe. Eu uso ela me zoa também. Ela fala que sou muito, muito filho da puta. Ela tá certa, inclusive. Estou comprovando, inclusive, na frente de vocês. Mas o Vilela é um baita entrevistador, porque, inclusive, ele fazia perguntas também bem inteligentes. Só que realmente durou. E eu tava... Cara, eu fui ao banheiro durante o podcast. Eu tava tentando fazer a brasileira, mandar umas indiretas. Tipo, primeira vez foi fazer xixi. Segunda vez, fingi que eu tava com vontade de fazer o número 2. Terceira vez eu fingi uma ligação com a minha mãe, cara. E os caras continuavam. Caraca, bicho. Tá louco. Mas é legal. Inclusive, ele me chamou pra voltar hoje. E só que eu tenho um show e eu acho muito feio desmarcar. Aí eu não sei se eu vou ou não. Você tem um show na outra semana, você não quer, né? Não sei como. Não, eu tenho um show hoje. Dá um Não, horário. eu queria ir. Eu tenho medo do Vilela não me chamar mais porque eu recusei hoje. Enquanto eu tenho um show, vamos ver. Ele vai te chamar, ele cara. vai Tem entender, muitos vai dias entender. pra chamar e tal. Ele Resumindo, gosta. só pra eu finalizar, eu falei pra ele sair dos buracos e fazer um show dele e fazer um open no show dele.
Entendeu? Porque você já vendia ingresso, imagino. Tipo, quando você colocava uma participação como open micer, galera ia lá pra te ver. Sim. Isso aí é... Eu considero o stand-up como uma empresa também, né? Eu tinha, antes de ser comediante, eu era empresário já. Tinha um curso de francês online. E eu já tinha uma experiência assim, e eu tenho uma visão muito... Eu vejo muito comediante que tem uma visão muito artística da coisa. Que é legal, mas que pode ser complementado com uma visão também muito racional e pé no chão. Então, o negócio é o seguinte. Por exemplo, eu quero fazer stand-up porque eu gosto disso, é minha paixão. Eu vi duas coisas. Primeiro, eu vou ter que aprender, por isso que eu fiz aulas com o Oswaldo, que de fato, e não por esse ser meu amigo, mas foi uma puta virada de chave para mim. E segundo, eu tenho que ter público. A partir do momento que eu tenho público, eu aprendo a fazer, vou melhorar uma vez. Eu posso não ser o melhor comediante do mundo, mas vou ter um show decente, pelo menos. Sim. E com a audiência, de fato, também eu vou começar a poder vender ingresso. E o que acabou acontecendo? Até este ano que eu estou começando a fazer um show solo Já tá rodando. que tá rodando no Brasil. Qual que é o nome? Putz, cara. Você não sabe o nome? Tô brincando. É Parisileiro. Parisiense pra lá de brasileiro. Tem um subtítulo. É Né? o subtítulo. Não, é um produto marketing. Mas é isso mesmo. Os caras dos Estados Unidos falam que na palavra show business, a palavra maior é a que importa mais, né? Porque não adianta você ter um show e não ter gente pra ver o show também. Né? Inclusive, isso me surpreende quando eu vejo comediantes que são... Inclusive, meus amigos que estão começando e que têm um plano de carreira que é, no meu ponto de vista, um erro. E o Oswaldo concorda comigo. Que é que os caras acham... E deve ser um modelo antigo de fazer. Vou colar lá no Antigo Comedians, agora que é o Barbichas. Vou tentar conversar com um cara. Se pô, o cara me chama para fazer 5 minutos, aí daqui a pouco talvez eles me chamam num outro lugar. Então, essa ideia que a carreira vai se fazer através do networking. Mas não vai, porque, primeiro... Qual a chance do Danilo Gentili ou Rafinha Bastos gostar a ponto de te chamar com recorrência no show dele? Deve ser menos de 1%. E ainda se isso acontecer, você nem vai ter uma carreira sólida, você vai depender de meia dúzia de caras. Então, para mim, o único jeito de construir sua carreira é ter uma fanbase forte. Então, por isso, para mim, é redes sociais. E ainda não qualquer uma. Tem que ter formato que funciona. Por exemplo, os caras que têm só um canal YouTube. Cara, beleza, mas o canal no YouTube, você podia postar um vídeo e fazer 100 mil views em 4 dias, mas isso era em 2010. Hoje em dia, só no TikTok ou no Reels você pode fazer isso. Então, o cara que não entendeu hoje em dia que você tem que fazer vídeos curtos no TikTok e no Reels, e não só de comédia, e digo não só de stand-up, porque também ninguém consegue postar uma vez por dia. Tanto, né? Você está perdendo a oportunidade. Sim. Eu vejo esse lado. Eu acho que... Desculpa. É que você me perguntou também do lance abrasileirar o show dele, né? Na verdade, uma outra questão que eu via também ali é porque existe uma comunidade, digamos, dos gringos que moram no Brasil na internet, que fazem vídeos, alguns fazem engraçados, outros mais informativos, mas existem vários fazendo isso, né? A partir do momento que eu comecei a conhecer o povo, comecei a ver que existem até mais, e o algoritmo me entrega cada vez mais. E são todos alunos meus agora, imagina. e aí... Não pode, cara, tô ciumento. E aí uma coisa que eu falei às vezes ele vinha com uma... Eu falava, pô, fala sobre isso. Daí ele, não, mas isso já é meio... Ele achava que era meio clichê. Mas era clichê, por exemplo, o lance do banho mesmo. O francês não toma banho. Cara, eu já tinha ouvido falar isso. Esse clichê de que o francês não toma banho e tal. Embora você nem fale muito sobre isso no seu show. É só um exemplo. Mas é uma coisa muito específica. Então, quando ele externa isso, não é batido. Outra coisa, fazer piada com Peugeot. Eu lembro disso. Fazer piada com Peugeot, será que é bom? É meio batido isso. Eu falei, não, cara, é bom. Mas se tomar algum processo, eu falei, relaxa que se vier de Peugeot não vai chegar o processo. E também, o que era clichê na cabeça dele, eu via que não era, porque eu que não tinha... Eu não vivia no meio dos gringos, eu falava, cara, isso não é, pra mim não é clichê. Eu acho muito engraçado isso. Então... Não, e timing, Oswaldo, você me ajudou muito com o timing. A comédia francesa tem um jeito de construir a frase que é diferente. Várias vezes a gente pegava um texto meu e a gente reescrevia, sabe, para que a piada chegue mais forte. Esse tipo de coisa, cara, sabe? Não, foi muito... Mas eu acho que você mandou bem, assim, né? A gente tava falando de vocês subirem. Você e a Lia, do Juliano... Sim. Claro, ela namora um comediante, né?
facilita também. Mas assim, ter alguém... Por exemplo, se eu fosse para os Estados Unidos fazer... Apesar de eu falar inglês, existe uma parada cultural... que, eu não sei, quando você vai para outro país, a sensação que, mesmo que você fale outro idioma, a sensação que você tem é que você tá comunicando 85% do que você quer. Conexão, porque aqueles né? 15% Mas é de referência cultural que você não atinge, né? Com certeza. Cara, fluência, você pode atingir em 6 meses. Inclusive, eu fiquei fluente em português em 6 meses. Agora, entender profundamente a cultura é 3, 4 anos no mínimo vivendo lá. E aí você tá 7, né? Tô a 7. Mas, de fato, isso que eu te falei, eu ouvi de outras pessoas, inclusive universitários, que comprovaram isso. E eu que vivi, a partir de... Eu cheguei em 2015, eu comecei a sentir que eu entendi a cultura brasileira profundamente em 2019, 2020, sabe? Certo. E meu humor melhorou muito depois, inclusive, porque agora eu me sinto muito brasileiro no Cara, meu olha, humor, cara. exatamente quando ele me conheceu. Impressionante, né? Que coincidência, né? Inclusive, eu tenho mais uma pergunta inteligentíssima para fazer, que é o seguinte: hoje você está construindo seu show, imagino que você seja focado nisso, totalmente baseado no choque cultural. Que é... Você quer me convidar para uma reunião Rinodeu, alguma coisa assim? Por quê? Eu não entendi a Não, piada. porque dependendo... Parecia... Não, eu tô brincando, porque sempre tem uns caras que te convidam para esse tipo de reunião. Isso é uma coisa no Brasil que eu já fui convidado várias vezes. E sempre começa assim, tipo, eu sei que você tem seus projetos, tá focando nisso. Mas assim, sábado é sem compromisso. Sábado é sem compromisso. Não. Vai para outro lado, Você está construindo um show baseado no choque cultural. Então é sobre a primeira impressão do gringo no Brasil. O Daniel tem uma frase, eu não sei se é sua, mas você sempre fala, que é: você nunca tem segundo show de anão. É, minha. Porque o anão De quê? dá... Do anão? Eu dou um exemplo que, assim, quando o cara tem uma característica muito forte no stand-up, ele faz um show baseado nisso e aí ele nunca faz o segundo solo. Então, eu nunca vi o segundo solo de um anão. Porque o primeiro solo de um anão é sempre sobre ele. Como é que um anão vai no banheiro, como é que o anão viaja, como é que o anão vai dormir, como é que é a primeira vez do anão, blá, blá, blá. Ele fala tudo girando em torno do que como é ser anão. E é muito do caralho, funciona pra cacete e tal. Mas 50 minutos disso cobre. Mas tô nesse desafio. Sabe por quê? Porque eu tô escrevendo o segundo show. E eu tenho essa coisa, que o primeiro, ele é, obviamente, sobre essa coisa. Mas o segundo, eu sinto que pro ano que vem, ou talvez daqui 2 anos, ele vai ter alguma coisa que esse não tem. Ele vai ter um pouco mais... um olhar mais profundo e coisas que me são mais importantes falar, sabe? Ele vai ter um pouco mais... O primeiro, ele é um show engraçado, eu acho, eu espero. Mas, assim, ele é um show que é pra ser engraçado. Eu escrevi ele pra ser engraçado. O segundo vai ser pra ser engraçado, mas também pra falar coisas que eu realmente quero falar e que são importantes pra mim e que talvez eu não falei no primeiro, sabe? Sobre minhas filhas, por exemplo. Eu não falei sobre minhas filhas nesse primeiro. Então, é isso, é um desafio, mas eu entendo muito bem esse ponto que você falou. É porque, no final das contas, é impossível tirar o ponto de vista francês da sua comédia, porque sempre vai partir daí. É o que as pessoas querem ver. Exato. Isso também eu entendi melhor com o Oswaldo e com algumas pessoas que me falaram, cara. Subindo no palco, antes eu contava piada que não tinha nada a ver com isso. Eu contava piada que uma vez, eu era professor de francês antes, eu dei umas aulas para uma moça que é atriz pornô, por exemplo. Aconteceu. E eu contava isso, piada disso. Não é que as piadas eram ruins, mas é que ninguém liga para isso, sabe? A pessoa vê um francês subindo no palco, ela quer ver o que esse cara acha de nós, sabe? Ninguém quer saber o que esse cara fez quando ele tinha 15 anos e a vez que a tia dele chupou o pau dele. Ninguém quer ouvir essas coisas. Eu quero ouvir essa uma boa história. Eu quero ouvir essa história da sua tia, velho. Fala, mano, então, essa é muito doido. Essa era a atriz pornô, era a mesma... que era minha tia, né? Mas o fato é que até pro seu conteúdo online, você vai ter que pensar nessa revolução artística aí para você continuar produzindo, né? Cara, mas eu posso pegar de... porque eu entrei no universo Paul agora, né? Que é o, tipo, o universo Marvel é o universo Paul. E isso também, aí a parte que eu tô aprendendo muito com ele, que é a rede social. Embora eu já tenha sido muito presente, já fiz muita coisa na rede social, eu sempre fiz junto com outras pessoas, nunca, sei lá, quando tinha na sarjeta, por exemplo, eram outros que tomavam as rédeas e tal, e fazia muito assim, ia fazendo. Hoje eu consigo pensar um pouco melhor, ver a rede social. E eu vejo que existe um público que quer saber contar uma historinha mesmo, cara, é muito louco.
Por exemplo, hoje tem gente que tira a foto, se ele tá com outro brasileiro, tira uma foto e me manda, olha, o Paul tá com outro brasileiro aqui. Porque existe essa piada interna de que eu sou o único amigo brasileiro dele. Então vai criando essa historinha. Então o que eu quero dizer com isso é que as pessoas já estão curiosas em saber mais sobre o Paul, e não só sobre o francês morando no Brasil, entendeu? Já tá, por exemplo, essa brincadeira que a gente faz entre mim e ele também já não é uma coisa mais só do francês, é de uma amizade também, entendeu? Então, já está se tornando uma comunidade, digamos assim. Mas isso está me constrangendo um pouco, inclusive. Eu sinto porque... Não, é porque eu acho que é por pudor. Mas quando a pessoa... Eu nunca achei... É difícil entender que uma pessoa possa ter interesse por sua vida pessoal, porque de certa forma ela te colocou num pedestal, quando ela faz isso, e é difícil. Você pode se sentir um pouco, não sou tudo isso, não tem interesse não. Mas de fato, assim, no Story, por exemplo, Stories é uma ferramenta feita para contar sobre o seu cotidiano. Eu tô vendo que as pessoas gostam disso, cara, e é uma coisa que tem que fazer também. Mas eu acho que esse é o segredo no final do dia, porque tem um monte de sucesso de um vídeo só, né? Então o cara vai lá, faz sucesso com um vídeo, viraliza. No YouTube, no começo do YouTube era muito assim. Mas você tem um conteúdo que a galera se interessa, que é esse ponto de vista do francês, mas eu acho que o cara tem uma exposição tantas vezes com você e acha aquilo tão interessante que a parte do francês, que nem o Oswaldo falou, fica de lado um pouco e aí o francês deixa de ser o francês e vira o Paul. E aí eu acho que, mano, é isso que faz a galera comprar o ingresso, eu acho. Talvez seja isso. Mas essa é a parte mais foda, porque é o processo de se tornar de criador de conteúdo até uma figura que a pessoa se interessa até na sua vida pessoal. Mas assim, essa vida pessoal que você fala, também eu vejo agora que existe a vida pessoal e existe essa vida que até eu vejo que o público entende que é uma grande brincadeira e uma grande mentira, entendeu? Que eles sabem que eu não tô bravo com você, com ciúme de verdade. Pelo menos a maioria, tá? Alguns. Mas, então, eles compram isso como uma grande zoeira. E eles querem ver essa dinâmica, né? Fake é verdade, mesmo, sabe? É verdade. Eu vejo isso, então... Isso também me surpreende. Mas, lógico, tem. Por exemplo, aconteceu uma parada muito... Tem várias lições nisso, que ele postou um history falando que as referências, respondendo sério, que as referências de comédia dele eram o Afonso e o Diogo Almeida. E aí... E o Humberto. Obrigado, por favor, finalmente. E aí eu falei, já que ele não gosta dos meus macarrões. Eu vou comer, pera lá. E eu sem nem combinar com ele, eu falei, cara, vou fazer essa zoeira. Daí eu peguei aquela imagem dele coloquei em cima e fiz como se fosse eu triste, com uma música de fundo triste lá, aquela música da Carolina Dickman cortando o cabelo. E aí, postei assim, esse pai, ele esqueceu que eu sou humorista. E postei assim, cara, o que veio de gente, ele não te dá valor, não sei o que lá, mas na zoeira, na zoeira. Arranja outro gringo. Mas na zoeira. Sim. E aí não, ele postou nem isso. sempre. Mas peraí, não, os que falaram comigo foi zoeira. Foi zoeira? Eu tenho 90% ali, eu sei que foi. Os outros 10 eu tenho dúvida. Aí ele postou isso e muita gente entrou na zoeira, mas teve um cara que respondeu sério lá, né? Pô, agora você tá acostumado com esse mimimi brasileiro, é assim mesmo. Mas é isso que eu te falo, Tomara que o Oswaldo não entre nessa pilha, porque não sei o que lá. Aí eu tive que responder o cara, os caras, eles estavam zoando, tava todo mundo zoando Oswaldo, aqui. até tem pessoas, você sabe disso, que nossos vídeos, eles acham que são diálogos que alguém filma, são do nosso dia a dia. É um documentarista o tempo todo, Na né? verdade, é só porque ele tem um braço longo mesmo, porque ele grava assim, cara. O cara acha que vocês contrataram um cameraman, né? Não, e assim, que os diálogos não são roteirizados. Que tipo assim, são coisas improvisadas do nosso dia a dia, saiu uma... Nossa, a gente tem realmente um dia a dia muito engraçado, cara, porque... Cara, é muito bom, porque o cara da novela que dá um tapa na cara do vilão na rua, fala, porra, você para de trair tua mulher, hein? Então e o cara da novela... isso, basicamente isso. Cara, não acabou, né? Tipo, as pessoas não... Continua. Mas você acha que é uma questão realmente brasileira, estatisticamente, do brasileiro ser mais inocente de entrar nessa pilha? E eu acho que até expandindo a pergunta, para rede social mesmo, o francês é tão ativo na rede social? Não, o brasileiro é muito mais. É muito mais? O brasileiro é, acho que o segundo povo mais conectado na internet do mundo. E a internet é uma bosta, hein? É, uma das piores, né? fosse Você, boa- cara,
Podcast, então, cara? Então. Eu acho que Não, de eu propósito, não tô falando né? a internet, o Tem muito conteúdo. brasileiro, vamos Eu tô jogar. falando a Precisava conexão. fazer essa crítica, tá ligado? Você tava falando de conexão, ele nem precisava ter feito Não, acha- é podcast, então tipo, nem era disso que a gente tava falando, cara. Você é mó grosso, tá ligado? Eu tava falando de conexão, porra. Mas você vê, o cara é muito sincero. Né? Não, mas é brincadeira, cara. Sim, então... Então, é isso que acontece. É que, como eu expliquei, para fazer um link com o que eu estava falando, na França, a cultura da ironia é muito forte. Não, mas agora a gente sabia que era brincadeira sua também. Sim, sim. Mas Tem gente assistindo que achou que era verdade. muitas vezes, não necessariamente que o brasileiro não entende a ironia. Eu acho que o francês tem uma cultura da ironia tão forte que a gente chega com algumas coisas que nenhum francês nunca vai pensar que algum vídeo, por exemplo, foi realmente sério. A galera tá super ligada que tudo é irônico, basicamente. E no Brasil, mas não é só no Brasil. Eu acho que eu acho que a França que é a exceção, não o Brasil. De fato, tem a galera que vai achar que o negócio foi improvisado, tem a galera que você vai brincar, eles acham que é sério. Sempre tem isso, cara. É incrível. Por exemplo, ontem postei um vídeo, cara, que eu falei, isso é a bandeira da França, gente. Então, a bandeira da França, para quem não visualiza, é azul, branco e vermelho. Eu falei, cada cor representa uma coisa, um motivo de gostar dos franceses. Então, o azul é para os vinhos, o vermelho é para os queijos e o verde é para as pessoas. E tem pessoas que comentaram assim, mas não tem verde aqui, pô. Dá vontade de falar assim, sim, é disso que se trata. É disso que se trata. É. Até minha esposa, inclusive, falou isso. Você ela errou. Falou, não, ela falou, mas que verde, pô? Falei, Cara, mas a minha esposa Você falaria a mesma divorciou? coisa, eu acho, cara. É? Eu acho que a Oceano por causa de esposa você. de comediante não entende comédia, geralmente. A minha esposa falaria, É verdade. Ela falaria a mesma coisa. Não eu acho. aprecia. vocês são Não casados? entendi. Casados não. Somos. Você- nós Namora, dois, namora. né? A gente é junto. Vocês namoram? Juntos? O Daniel não quer casar. Eu tô tentando faz um tempo. Não, merda é muito romântico, não dá. Mas o ponto é, você acha, por exemplo, que eu acho que um dos grandes pontos também do sucesso é a galera entrar nesse universo, nessa brincadeira, certo? Claro. De comprar essa zoeira. É. Você acha que o francês, ele entraria nesse tipo de conteúdo? Ele fala, mano, vou entrar nessa brincadeira, vou Um curtir. brasileiro lá. Tanto faz, ou o estilo de comédia mesmo, sabe? Assim, porque hoje você Bom, aprendeu a falar com o brasileiro, né? Aquela coisa do marketing mesmo, você entendeu como você joga com o brasileiro. O francês, como é que você sente com esse tipo de conteúdo? O fato de ter um cara que vem de fora, que te espalha sua cultura, isso também funciona na França. Eu sei porque tem comediantes inglês, norte-americanos que fazem isso, que tem muito sucesso, sabe? E que falam sobre a cultura francesa. Porque sempre tem essa coisa de rir de si mesmo e parece que o cara mostra um ponto que e na plateia gera uma reação do tipo, verdade, pior que a gente faz isso, né, cara? Inclusive isso o que eu entendi, foi a virada de chave, o momento que eu entendi, cara, é isso que é onde vai ser o meu sucesso no Brasil, é que eu consiga fazer o brasileiro pensar, putz, pior que a gente faz isso mesmo. Mas isso na França funciona também. Agora, em si, do formato, nas redes sociais, é difícil de dizer, porque eu nunca fiz isso na França. Um dos meus questionamentos é se um dia no futuro eu pretendo sair da zona de conforto para tentar fazer isso na França também. É possível que eu faça, porque seria um baita desafio, seria legal, mas é difícil de responder. E deve ser louco, né? Porque, por exemplo, eu pensando em fazer stand-up fora, é essa parada de adaptação, de língua, de costumes, etc e tal. Mas se eu já estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo lá, e aí eu viro, eu acho que eu ia querer voltar pro Brasil pra fazer em português. Pra ver como é que é. Porque você tá fazendo numa língua estrangeira, no seu idioma. Talvez seja interessante você testar, né? sim. O seu humor lá. Interessante seria. O lance é que construir sua personalidade cômica também leva anos. Porque você tem... É muito difícil ser comediante, cara. Isso que é verdade. Você sabe, né? É uma coisa que é muito difícil. Então, você tem que entender quem é você no palco. O que exatamente em você é engraçado. Isso demora anos. Você tem que testar, você tem que ver o que funciona e o que não funciona. E isso terá também que ter um processo assim na França. Até ser bom na França, sabe? Até ser bom no stand-up francês. E o humor é um pouco diferente também. Querendo ou não, faz tempo que eu não estou na França. Não sei exatamente quais são os memes lá, o que é o espírito da coisa. Mas aí tá o desafio também. E a cena lá tá bem consolidada já? Tá. Tá melhor que aqui, imagino. Eu acho que tá mais estruturado, talvez. Se bem que aqui também tem festivais, tem esse tipo de coisa. Eu não sei, me parece equivalente, talvez. Eu acho que facilita o fato deles não serem tão politicamente corretos.
eu acho. Que Não, isso, mas assim, pela grana eu tava pensando. Não, também, mas eu acho Pra que ganhar colabora. dinheiro? Não, tipo, eu acho que, por exemplo, o poder aquisitivo do brasileiro é menor que o do francês. Sim. E eu acho que, às vezes, tem lugares que o show não tá tão cheio por conta da falta de poder aquisitivo e a pessoa não gasta R$20 num show porque, porra, aquilo ali vai fazer diferença e tudo mais. Eu vejo realmente, e aí é o meu lado sincero e sem ofensa a ninguém, mas eu vejo que tem uma galera que não se prepara mesmo. O que eu vejo de comediante também que manda mal, né? Que é ruim. Sim, é. E isso, às vezes os caras reclamam que não tem plateia, mas também, cara, e você sabe disso. Você me falou mesmo que uma coisa que te marca, e eu compartilho dessa visão, que às vezes o cara... Pô, se você é músico, eu posso entender que é difícil saber se você mandou mal ou bem, mas sendo comediante é só ver se teve risadas ou não. E às vezes você vê cara que conta piadas, não tem risada, e o cara fica felizão, sai do palco e acha que ele manda muito bem. Não, o problema pra mim, até aí, é ruim. Mas pra mim é pior quando ele pega essa piada, tira e posta. Porque na cabeça dele aquilo é o melhor que ele tem pra oferecer. Isso aí é muito problemático. Eu sempre falo, cara, o ruim não é ser ruim. Todo mundo começa bem ruim, todo mundo vai melhorar, né? O ruim é o cara não ter noção do quanto ele é ruim, cara. Isso é impressionante, como tem caras assim, eles não conseguem ver, não conseguem perceber que tá feio, que tá ruim, que não tá funcionando, cara. O Lucas Moreira fala um negócio que eu acho maravilhoso. Toda vez que a gente fala disso, né? Que a gente fala, uma das características que o comediante tem que ter é voz. Mas, na verdade, é ouvido, né? Pra você ouvir o que a plateia tá te dizendo e você tirar, botar, mudar, sei lá. Isso é uma visão, e mais uma vez, sem querer levantar a bola do Oswaldo, mas é por isso que tem que fazer aulas, sendo com qualquer professor, mas assim, tem que fazer, porque se quer ser arquiteta, você vai fazer aulas. Se quer ser médico, você vai fazer aulas. Então, se você quiser ser comediante, por que você não vai estudar? Você vai aprender. Tem pessoas que vão te ensinar, que vão te mostrar e você vai melhorar. Ninguém nasce sendo um gênio. Exato. Então, acho que faz muito sentido. Dá pra se tornar comediante não fazendo, não estudando, não indo atrás de nada? Dá, mas o caminho vai ser muito mais longo. Porque tem muito erro que eu vejo os caras cometendo. Eu vou lá, não faz isso por causa disso. Eu já fiz isso e aconteceu isso. É verdade. Então, vendo por aí... E eles mesmos, os meninos lá... Não só meninos, né? Tem meninas também, mas o pessoal lá de Sorocaba que estão... Meninas, pode falar. Meninos. Não, porque é uma dificuldade atrair meninas para fazer o curso. Sim, imagina. Então, eu gosto de citar que tem meninas também. E aí, eles vão ali para a região ou para cá mesmo fazer show. E eles falam, eu me autopromovendo aqui, mas é que eles falam assim, cara, a gente vai... Pô, falta um Oswaldo na vida do cara ali. Porque o cara chega aqueles erros básicos que eles já nem saem com aqueles erros. Eu já falo, não, assim você não faz porque não vai funcionar. Então, lá nem comentei com vocês, eu montei uma escola mesmo lá em Sorocaba. É um mini comedy club, tem um palco, luz, tem 20 lugares. Então, a gente se testa toda semana, né? A gente tem alguns exercícios que eu preparo para eles. Por exemplo, se eu vejo que a galera ali, semana retrasada, por exemplo, eu passei para eles uma parada de expressão facial, assim, que eu via que muitos deles faziam aquele show... Flat. E aí, o exercício era cada um pegava numa caixa... Coisa simples, pegava numa caixa ali um sentimento, né? Que eles não sabiam o que estava escrito ali. E os outros tinham que adivinhar o que ele estava passando só com a expressão facial, sem falar nada. Então, aí o cara olhava assim, felicidade, porra, legal. Angústia, a mesma cara. O cara é o Francisco Coco, velho. Então era um exercício importante, cara. Coisas que eu não tive isso, entendeu? Sim. Alguém pra me falar assim, pô, cara, se você usar sua expressão facial vai ser legal. É. Entendeu? Então vai dar dar um norte... sei lá. Corta caminhos, corta porra. caminhos, Você, exatamente. o comediante vira meio que um autodidata no sentido de, porra, é uma parcela teórica e uma parcela prática, porque também você vai ter que subir ali e dirigir o carro, né? Você também precisa dirigir pra ver como é que o carro responde a você, né? E tudo mais. Mas sim, a parte teórica é muito defasada na maioria dos comediantes, assim, em termos de referência até. Tipo, você fala pra um cara, mano... Puta, é foda isso. Eu não vou falar nomes, mas uma vez eu perguntei pra um comediante que era open como eu. Por isso que o podcast não é igual ao do Di Lopes. Porque lá eles você falam não nome, é né? polêmico o suficiente. Não, mas o cara me manda assim, ó. O cara era open, tipo, 1 ano de comédia, que nem eu.
Aí ele tava falando, quais são suas referências? Daí eu falei lá, uns comediantes gringos, assim, americano e tal. Eu falei, você gosta desse, gosta daquele. Eu falei, quais são as suas? Aí ele me vira e fala assim, é fulano, que era um comediante que, tipo, tinha 3 anos de comédia. Que, tipo, o cara era legal, assim, ok. Mas, mano, você quer ser bom numa parada, você tem que mirar, tipo, falar, mano, eu quero ser igual àquele cara que é muito foda, entendeu? Você não pode mirar aqui no cara que tá fazendo o MC da noite pra 13 pessoas junto com você, tá ligado? Então, tipo, essa falta de... E se você tá mirando esse cara, nada contra esse cara. Você não tá vendo coisa suficiente, entendeu? Você pensou em analogia de futebol, né? Você quer ser jogador de futebol? Qual a sua referência? É o Roberval, lateral esquerdo do São Bento, cara. Pra mim, Esse cara... Que cruzamento. Exato, exatamente. Nem conhece, pouco falado. Não Subvalorizado. Faz 2 vezes em 2 dias você fala do São Bento, cara. Por que isso? Na verdade, ontem foi eles que puxaram, porque São Bento é o time de Sorocaba. Entendi. Sorocaba. Tá certo. E aliás, eu queria falar também que você, o João Vale, o Anão, e o Bruninho Mano, eu não sei, faz tempo que eu não vejo, mas vocês realmente, por um tempo assim, o maior lugar de comédia de stand-up era Sorocaba, depois de São Paulo. E o único lugar onde se fala não, sem ser ofensivo, é o Brasil, cara. Aquela você pode falar, eu te falei já disso. Aqui, as pessoas estão acostumadas a apelidos que lá fora são muito ofensivos. Por exemplo, o cara não tem cabelo, você vai... E aí, careca, vem cá. Aí o cara teve traição, caso de traição. E aí, corno, vem cá. E aqui ninguém se ofende, cara. É incrível. Então aí você vê que a questão do limite, às vezes, também é uma questão... cultural, né? Relativa, exatamente, né? O Oswaldo, eu gosto que ele conta... Inclusive, isso é um bom exemplo os Opens falam o que a gente pode dizer para eles fazerem, a gente pode mostrar o que não fazer. E o Oswaldo tem histórias excelentes, porque ele convive. Porque... Open, ele convive. Open, vamos botar aqui, 75% de lelé. Maluco. Né, de debiloide, vamos falar a verdade aqui. Ó o Juliano quase cai. Eu falei que e você deve ter convivido com ele nas aulas também. Para meus alunos que eu vou pintar a fachada igual a entrada lá da Arena do Corinthians, lá. Bem-vindo ao hospício. Porque é muito doido, cara. Eu falo pra eles. Inclusive, eles eu tenho certeza que estão ouvindo aqui. Até o Juliano tá rindo aqui na produção aí. Pode ouvir, pode ver, tanto faz. Eles vão ouvir. E. O que você falou do. Até o Juliano tá rindo aqui atrás. Cara. O Juliano conhece os Open, né? Fala a verdade. Cara, tem. Nossa, mano. Qual que você quer que eu conte? Não, eu não sei deve ter nova. Entende? Eu acho que você vai lembrar, mas antes você pode contar as histórias, eu só queria perguntar uma coisa disso. Como a gente sabe que tem muito Open Lelé, você tem uma sala, querendo ou não, de 30 alunos. E a gente sabe que de 30... tem uma porcentagem básica, pelo menos uns 25% de maluco, de lelé, maluco. Cara, eu diria que maluco é 100% mesmo, né? Cara, 100%. Aí, esses 25% é aqueles que não entenderam que são malucos. Mas estão pagando mensalidade, né, querido? Será que eu sou maluco? Mas os 75% têm consciência que são... Quanto que é a mensalidade, inclusive, da oficina, lá, do curso? Lá em Sorocaba? É R$200. Ele tá te cobrando mais, pô? Por mês. Pra mim foi 250, cara. Como que... Não, e a sua era só você ainda. Não, tô brincando. Privê, né? Eu fazia... assim. Ele falou, não devia ter falado isso. Agora vai me cobrar mais. Mas é macarrão, João. Nós vamos comer, aguenta aí que nós vamos comer. Não, eu queria um café, na real, mas macarrão... Faz um café, eu também quero um café. Sério? Cara, se fosse... Obrigado, não, obrigado. Tem café aqui, tem café. Juliano é barista. Na verdade, era pra você levantar e Te pegar. agradeço. Não, cerveja eu acho que não posso. Eu tomo Eu acho que era pra você levantar e pegar, na verdade. Não. Eu pego. Não, fica... Não, relaxa, você acabou... Não, então tá bom. Você acabou de transformar o cameraman aqui em garçom. Cara faz tudo aqui, vai ter malabares daqui a pouco. É o outro Juliano. Tem o Juliano que cuida ali, tem o outro Juliano que faz café. A gente dá o mesmo nome pra todo mundo pra facilitar. Ô, Juliano, você sabe que é com você. O Juliano tá 7? Por aí. 7 ou 8 ali, né? Fim de 2014. Que eles me pagam aqui, eu faço café. Eu quero um também, Juliano. De todos os podcasts que eu fiz, cara, esse daqui é o que eu mais me senti à vontade, que eu gosto muito dessa interação, é muito legal. É que eu fiz um também, só, o de vocês, mas... Mas eu vou te falar uma coisa. O Di também é comediante, mas é que eu tenho uma relação mais próxima. Até pouco tempo a gente tava fazendo show. Sim, Testamento era muito legal. Com quem? Com vocês? Eu os dois, eu nem te contei e tal. A hora que eu sentei aqui, eu falei,
Cara, eu não falei pro Paul que eles são comediantes, sério. Não, mas isso eu sei, isso eu Porra, sei. que tipo de amizade é essa aqui? Os caras ficaram 2 horas vindo no podcast e ele não falou que a gente fazia show não junto. preparou nada. Eu sigo vocês faz um tempão, na verdade. Tem uma amiga minha que apresentou pra mim faz um tempão o Planeta. Mas eu não sabia que vocês tinham feito juntos. Sim, a gente fez a Noite do Testamento. Cara, era o melhor camarim de todos os É tempos. divertido. Já né? o Humberto eu conheço há mais tempo ainda, desde a época do Asteroide e tal. Inclusive, Do quê? Do isso asteroide? que você falou... É, o asteroide do bar de Sorocaba o lá, Sorocaba lá, que a gente ficou 5 anos em cartaz, que eu te contei. Ah, tá. Eu achei isso que você era falou- uma história diferente. Eu ia falar, Acho que conta a isso. gente veio do Asteroide. né? Daquela vez lá, né? Era o nome de uma seita, velho. Chamava Asteroide. Não, mas isso que O você nosso falou projeto era colonizar Marte. é muito real. Porque o que acontece? Lá, eu fiz Open lá no Asteroide. Eu fui mal, inclusive, quando eu fiz o Open lá. Eu não esqueço esse dia. E aí, passou um tempo depois, eu fiz uma canja por algum motivo, ou a gente começou a se encontrar em outros camarins, e vocês viram que eu melhorei, que eu realmente me profissionalizei, e que eu fazia um humor um pouco mais sombrio. E aí, quando rolou a Noite de Humor Negro, vocês me convidaram, eu fui o convidado especial da Noite de Humor Negro. Então, tipo, isso que o Oswaldo falou é muito real. Eles realmente fizeram isso em Sorocaba. Não é uma parada de discurso, entendeu? Isso Você, aconteceu. você percebeu que nunca fizeram mais, cara. Pararam. Por que você Chama acha? mais. Eu acho que Agora- deu errado, porque deve ter muita gente ingrata, não deve ter? Mas essa Deve coisa ter do muita nicho, gente. cara, Mas, ela mas é acho que muito... tem mais gente... Cara, obrigado demais. Você Eu quer quero café também, eu com quero açúcar também. ou adoçante? valeu. Ou nada? Eu aceitaria um açucarzinho. Foda que a gente não tem açucareiro, né, Juliano? Vocês recortam ou realmente todo mundo vai assistir eu pedindo café assim? Você Não, se vai direto. incomoda? Vai tudo. Só se você pedir pra cortar. Senão... Me incomoda se Olha que vocês cortarem. Ele tem um patrocínio. Tem Não, um mas essa coisa patrocínio do de uma nicho, marca cara, de ela é café. importante. Ela é importante. A comédia vai muito pra nichos agora, né? E quem fala não sou eu, é o Ítalo Gusso, sabe? O Ítalo Gusso, o produtor lá do Todo Mundo. Ah, basicamente. sim. E esse cara fala, e ele tá certo, cara. Ele... Agora tem o humorista dos professores, é Diogo Almeida. Tem o humorista, inclusive o Ítalo tá produzindo um humorista de saúde, que é um enfermeiro que tá estourando, Sério? cara. Também. Caralho. Diego Bezo. Cara, eu conheci um contador. E mostrei pra minha esposa que é contadora. Ela adorou. O cara, e aí o cara já tá metendo show, já parece. É, tem E tem o até do CrossFit também. Você já viu do CrossFit? O CrossFit é muito Caralho, bom, velho. cara. Ele é muito Não, bom tem também. até um stand-up A galera deles do CrossFit. do podcast de Série B, velho. E funciona bem. Eles vendem muito ingresso, É cara. folgado esse francês aqui, hein? Brincando. Esse pessoal aqui... Não, mas eu não sabia, assim, disso, mas eu acho Você viu que eu louco peguei pilha isso. do que você falou do Mbappé, né? Desde o início. Aí ele né? fala, Você não, tá no de início eu falei, perseguição cara, com a gente, eu vou né? meter o pau nesse... Não sei se é a expressão, mas... Não é assim. Não é assim. Vou meter o pau nesse... O seu discurso... Não é assim, né? Recentemente eu vi o Assassinato do Expresso Oriente e o narrador, ele faz o Poirot, ele faz com o seu sotaque. E eu tô me sentindo muito de no novo. audiobook? O audiobook, exatamente, ele faz desse jeito. Mas quando você fala, apesar de ser uma coisa agressiva e firme, não passa uma agressividade. Ah, que bom. É muito tranquilo, é quase um mineiro ofendendo a gente, fala assim, vai montar o stand-up eu Série B, ligo, mas, eu tipo, conta é do- muito de boa, Por entendeu? conta do sotaque? Dá uma suavizada, é muito de boa. Quando você que bom, que bom. usou a gente Obrigado. não fica pesado, entendeu? É porque Fica eu da sou hora. fisicamente fraco, então você sabe que você poderia descer o braço em mim, Porra, você tem 90, brother. mas sou fraco. Já Eu não estou sei dizendo brigar. que perco a briga. Eu não sei brigar. Mas calma, Eu o que peço você pra tava vocês falando? não baterem em mim, porque eu não vou saber retrucar. É, a gente também não é muito... A gente tem um corpo de amigo, né? Eu ia perguntar, o Juliano, você veio do sítio, Juliano? Eu vi uma piada do É. Jacan muito, muito boa sobre amigo ontem que eu te falei. Ele tava num programa e ele falou assim... Ele tava cortando cebola. E ele falou assim pro Defante que tava do lado, ele falou assim... cebola é igual mulher de amigo, Defante. A gente come chorando. Eu falei, Jacan é genial, né? Cara, ele é muito bom. Você conheceu ele? Não, eu preciso conhecer, mas ele me ensinou, eu sou famoso, muito pouco famoso pra ele. Mandei uma mensagem pra ele, a assessora dele respondeu e não consegui. Você tá tentando roubar um Eu, nicho eu, dele, né? eu conheci Ele já é Jacan. o francês do Brasil. né? Mas Você ele tá é muito diferente. O Jacan e eu não tem concorrência nenhuma. Pela idade, pelo que representa também, porque nós representamos Franças diferentes. Ele representa a França provinciana, tradicional, rústica, que vota à direita. Eu represento a França de Paris, que é uma França muito diferente, que é mais esse estereótipo do cara pau no cu, mas também mais glamouroso, progressista, liberal. É duas Franças diferentes. Se uma marca de culinária quer patrocinar alguém, eles vão patrocinar o Jacan. Se uma marca quer uma marca de roupa
um pouco mais para a classe média que quer patrocinar, eles vão me patrocinar. É muito diferente o segmento. Sim. É bom, inclusive, porque senão não ia aguentar a concorrência com o Jacan. Jacan é muito famoso, cara. Ah, mas ele também faz comida, você faz piada, é outra coisa, né? Mas faz uma coisa útil, cara. Eu ia perguntar se o Juliano veio do sítio, cara, porque no sítio Obrigado, os caras mano. servem um balde de café assim, né, mano? Bastante. É a cápsula, né? Viu? E o pessoal lá na França tem uma coisa parecida aqui com 30% da população Não, brasileira, que é a questão do antivacina. Eles não curtem muito a vacinação lá, não. Mas será que a proporção é maior que aqui? Então, eu não sei, porque parece-me que lá é um dos países que foi menos vacinado. Aqui o Brasil tá bem de vacinação. Apesar do pessoal fazer campanha contra, no fim acaba vacinando, entendeu? Cara, tem uns anti-vacina, mas eu acho que é sempre delicado ver sem uma estatística, porque depende muito do que a mídia quer mostrar. Se você fizer uma reportagem mostrando 15 caras um pouco agressivos falando que vacina é uma bosta, você vai achar que toda a França é anti-vacina. E então, realmente, eu não sei dizer. Eu sei que tem uns que são anti-vacina, mas sem estatística é difícil comparar. No Brasil também tem uns, né? Pra caralho, sempre pra tem, caralho, tem um monte. Mas vê aí, Juliano, pra nós, só pra gente... É que ter uma vacina, noção. o meu ponto de vista é que pode até ser que tenha consequências sobre nossa saúde porque não foi muito bem testada, mas eu acho que em questão de custo-benefício, combater uma pandemia e poder começar de novo a trabalhar todo mundo e fazer nossas coisas, vale mais que o potencial risco de daqui 20 anos termos consequência potencial na nossa saúde, sabe? Acho que tem que ser pensado dessa forma, sabe? Sim. Já é mais o francês de Paris mesmo, falando. Não é o francês da provinciana. Você vê aquele comediante quando ele sabe fazer esse callback assim. Muito bom. Só por isso que você é comediante. Não, pelo dinheiro dá pra ver também, mas... Vamos seguir, então, Danielzinho. Vai lá, você vai falar. Achei que você ia falar. Ah, vocês não queriam que eu contasse uma história de Open? Pois você lembrou ou não lembrou, né? caceta? Não, eu lembrei de várias, na verdade. Por favor. Eu lembrei, inclusive, da história do Juliano, cara, do Juliano Coração. O Juliano, eu amo o Juliano. A história do Juliano Coração. Eu quero contar a história do Juliano Coração. Ele não é mais Open, mas eu quero contar dele, que nem era Open quando ele fez isso. Mas é que o Juliano, do lance a gente dividiu um apartamento aqui uma época. Eu, o João Valho e o Juliano, né? Juliano qual? Juliano Coração. Ah, é? Dividiu, assim, só que eu ficava muito pouco aqui. A ideia era ficar mais aqui. Você só pagava o aluguel mesmo. A gente ficava muito pouco. Uma academia. Aí no fim, minha esposa ficou grávida. De quem? Então, é a mesma piada que fizeram ontem. Eu deixei quicando aqui, né? Eu não falei, meu filho ia nascer. Eu falei, minha esposa ficou grávida. Mas você vê que o problema não é ser corno. O problema é ser corno e estar no mesmo ambiente, entendeu? Você falar que é corno, tá tudo bem. Mas se estiver no mesmo ambiente, que é incômodo. Mas, não, você viu a diferença da comédia brasileira pra francesa? Primeiro que o Paul, ele gosta quando eu pego a mulher do amigo, porque foi a coisa que ele mais viu até agora. E foi o exemplo que ele deu. Mas a diferença do francês pro brasileiro é que no francês talvez tivesse falado, o filho era meu. E eu joguei num terceiro oculto, entendeu? Exato. Pra não Mais ser tão suave, pesado. Tipo, arregou, né? Deu uma arregada. Exato, o brasileiro é mais cuzão. E aí o Juliano, a gente tinha uma noite de testes lá em Sorocaba. Aliás, a gente tinha uma noite de testes na segunda-feira em São Paulo e uma noite de testes na quarta-feira em Sorocaba. Só que, enfim, daí a gente fez a noite de testes na segunda-feira, aqui em São Paulo. Na terça, eu e o João, a gente ia voltar para Sorocaba. Aliás, a gente ia voltar na quarta de manhã, se eu não me engano. Mas daí na terça, o Anão e mais alguém tinha vindo para São Paulo. Aí o João falou assim, cara, vamos... O Valdeci. Vamos de carona com eles e tal. E o Juliano tava pronto para ir pro Beverly, que ele ia gravar o show. E aí a gente... daí o João, então, vamos lá, então, Juliano, seguinte, então, a gente vai lá pro Beverly e ele tava saindo porque ele ia gravar o show. E aí a gente passa lá e você vai pra Sorocaba com a gente já, daí ele. Tá bom. Putz, mas eu tenho que pegar, arrumar minha mala ainda. Não, mas tá fácil, aqui a gente mesmo arruma e tal, e daí você vai indo lá já, então a gente arruma pra você. Beleza, e foi isso. E daí ele foi pro Beverly e eu e o João, a gente tava se arrumando ali, arrumando as coisas dele. E aí eu me lembrei, cara. Falei, cara, João, o Juliano não saiu da noite de quarto, porque ele tinha saído dessa noite de teste de quarto de Sorocaba. Por que ele vai pra Sorocaba se ele saiu dessa noite? Ele nem tá no elenco. Por que ele vai pra lá? Daí o João, verdade, né, meu? Poxa, verdade. Daí a gente chegou e perguntou. Daí, vamos lá, levamos uma mala dele e tal. Acho que ele vai pra lá fazer alguma coisa. Aí a gente chegou no Beverly e a gente perguntou:
Ô, Juliano, então, mas você vai pra Sorocaba e tal, e você não tá mais na noite dele. Ah, eu sei, mas daí vocês falaram pra eu ir pra Sorocaba, né? Mano, o Juliano é assim, cara. Tipo, o cara, ele ia sair da cidade que ele tava só porque uma pessoa falou muito firme com ele. Né? Mas você acha isso ruim? Ele foi morar no Rio Grande do Sul por causa disso. O cara ficou 1 ano no Rio Grande do Sul porque alguém falou: ô, tamo indo pro Rio Grande do Sul, vamos voltar pra lá, você quer ir? Ele, tá bom. Ele começou uma carreira lá, velho, do nada, cara. O Juliano eu amo o Juliano. Eu conheço, eu também. Eu conheço ele bem. Sim, o Juliano é gente fina pra caramba, cara. E um quadro que a gente tem aqui é o Vidinha de Artista, que é pra vocês contarem shows ruins ou shows que aconteceram coisas inusitadas, exatamente. Experiência em podcast serve também? Pode servir também, Pode se for ser. bizarro você pode falar. Então, assiste tudo o que acabou de acontecer. Essa é a minha história. Quer começar? Pode começar você. Uma vez... Tantas histórias que eu tenho que eu escolher também, uma no eu cérebro. também. Pode contar 3, se tiver 3 boas, conta 3. Porque open mic é essa coisa, né? De show iniciante, você vai lá pra um bar, ninguém te conhece. Ninguém, às vezes, nem quer assistir o show. Geralmente são pessoas que estão só tomando uma e, de repente, alguém vem no palco e fala agora vai ter um show de stand-up. Então, os caras, às vezes, nem gostam de stand-up e não estão lá pra te assistir. Aí você vai fazer show nessas condições. Já imagina a situação. Então, já aconteceu muitas vezes de eu fazer show para 4 pessoas, 3 bêbadas. Aqui não era bêbada, é surda. E aí, sei lá, cara. Sei lá, é simplesmente muito ruim. O cara fala assim, você vai fazer 5 minutos, que já não é muito tempo. Mas depois de 2:20, é tão ruim, você sai do palco. Eu já fiz isso várias vezes, cara. Mas porque você tava indo mal ou porque alguém mandou você sair? Não, porque tava indo mal. Porque eu tava sentindo um constrangimento, sabe? Sei. É a pior coisa, né? É a pior coisa, humilhação. Mas é que eu acho que tem show que, velho, hoje eu olho pra trás e vejo shows que eu falo, se eu tivesse como eu tô hoje, eu não teria ido tão mal. E tem show que eu olho pra trás que eu falo, mano, não importa. Daniel, daqui 30 anos, melhor versão de comediante que eu tiver. Tem show que eu olho e falo, não teria ido tão mal, e tem show que eu olho e falo assim, eu não teria ido. Exato, tem isso também. Mas inclusive nesses open, às vezes eu via comediantes que eram justamente canja, que eram mais famosos, mais conhecidos, e até eles iam mal. Aí isso me dava uma sossegada, uma tranquilizada, porque eu falava, não, se até eles vão mal, é que realmente não tem jeito. Mas você sabe que nessa de olhar pra trás e ver os shows antigos, às vezes eu olho e pra trás eu penso quando era, sei lá, primeiro ano de comédia, segundo ano de comédia, aquelas raras vezes que você ia muito bem, às vezes eu olho e falo, mano, eu não era bom e eu fui muito bem. Aí eu não sei se era a minha versão do que era ser bom naquela época, ou se realmente... Aí eu fico pensando, imagina se eu tivesse feito aquele show hoje, tinha matado todo mundo, né? Sim, mas eu acho que é isso. Eu acho que às vezes é porque... Se a plateia for muito o que a gente chama de plateia alta, né? Ou seja, receptiva, dependendo dos caras já tomaram umas. Aí é um grupo de amigos que já tá chegando à zoeira. Não precisa ser nota 10 para fazer um estrago. Você pode ir lá fazer um show nota 7 e, dependendo do contexto, você vai fazer um show que eles vão gostar muito. Isso é legal também, já aconteceu algumas vezes, mas era mais frequente eu ir mal do que ir muito bem. Mas tudo... E também, isso é um negócio que eu acho bizarro, assim. Tipo, aqui no Brasil, eu ainda acho que existe uma cultura entre comediantes de superestimar ir mal. Tipo, puta, eu vi fulano, ele foi mal. Foda-se! Foda-se, tipo, eu vejo o podcast de comediante americano, tipo, uns caras com 15 anos de carreira, o cara arrebenta, tipo, o solo com 10 milhões de views, e ele fala, mano, semana passada eu fiz um show que eu tomei uma água. Sim, porque o cara tava testando, porque o show não tava bom, porque era um corporativo, né? E aqui no Brasil, o cara vê o cara uma vez, o cara faz mal, o cara fala, esse cara é ruim. Sabe? Sim. E é uma melhora, cara. A gente tava falando disso hoje, assim, eu me incomodo até pelos outros. Já aconteceu de eu fazer show e chamar alguém pra abrir, alguém que tá começando, e aí algum familiar mesmo, às vezes alguém próximo que assistiu o show. Nossa, foi muito bem, mas nossa, aquele menino que abriu, que ruim. E daquela... Eu falo, poxa, mas eu chamei, falei que tava começando. Todo mundo tem um começo e a pessoa vem e não consegue ver isso. Mas eu acho que o cara que não é comediante, ele não entender, eu relevo mais. O cara que é comediante fez o mesmo caminho e viu, não só o dele, porque às vezes o cara sempre foi melhor que a média, mas o cara viu outros mas, inclusive, paralelos mas isso se aplica a tudo. Por exemplo, jogadores de futebol. Você já viu a nossa ingratidão como fãs com os jogadores? O cara perde um pênalti, aí a gente já xinga ele, já chama ele de perna de pau e tudo. Certeza que se a gente passasse pela... Eu não tinha condição nem de jogar na série
P. E vejo que o jogo faz 25 anos no futebol. Então, eu tenho certeza que jogadores profissionais, tirando esses comentaristas escrotos, eles não julgam assim com tanta, sabe? Com tanta veemência, né? Porque... Quem seriam os comentaristas escrotos brasileiros aí? Só pra gente saber. Qualquer comentarista esportista, no meu ponto de vista, que já foi profissional e se permite ir lá numa coisa, falar que fulano é muito ruim, horrível, não devia jogar nem fudendo, esse tipo de coisa, já tá sendo isso. Porque... Um abraço pro Neto aí. Eu queria que falasse que era o Neto. E isso em relação à comédia também. Cara, quem que eu vi falando isso? Esses dias eu vi alguém falando isso que... Não me lembro agora. Mas o quanto a gente... Falar que alguém nunca vai ser humorista ou não... Falar que o cara é ruim... durante essa carreira, né, durante o tempo que a gente trabalha com isso, eu já vi muita gente muito ruim melhorar e se tornar comediante bom, estourado, né? e ser bom mesmo, não só por questão de sorte nem nada, o cara se tornar um bom comediante. Assim como eu já vi muito comediante bom que simplesmente sumiu, nunca mais ouviu Grandes falar. promessas. Essa tem Você também. viu isso? Ah, é? Sim, Tem uns caras que os caras surgem assim. Isso eu nunca vi. Isso. E aí o cara se destaca perante os outros que estão começando junto com ele. Aí o cara fala, não, esse cara é o próximo cara que lá na frente. E aí o cara, mano, estagna, faz um platô, pra usar uma palavra em francês aqui, ó. E nunca mais. Qual o motivo disso? Qual a razão? A maioria isso que você falou. O erro do cara que tá começando, ele fica esperando o olheiro. Ele fica o falso olheiro. Sim. Fica esperando que alguém vai falar assim, você vem cá. Plano de A carreira. Globo, né? Minha mãe sempre fala Entendeu? isso. E, cara, não é isso. exatamente Ninguém. isso. Fica esperando Existe a uma Globo. porcentagem muito pequena de alguém que vai te olhar e vem cá. E também não é uma coisa muito. Eu, por exemplo, eu tenho consciência que eu tô ganhando um certo público ali na rede social por conta de uns vídeos com o Paul. Mas também não foi assim, vem cá, Oswaldo, vem cá que eu vou te fazer acontecer na rede social. Foi uma coisa muito natural, muito simples. Então, é mais ou menos assim. A dica que eu dou pra quem tá começando tem que fazer, tem que produzir. Se você não tem show, você vai fazer o seu show. Se você não tem texto, você vai escrever seu texto. Se você não tem onde se apresentar, você vai... Ninguém vai te dar nada. E vai se apresentar. Mas sabe um outro erro também? Eu vi um cara, por exemplo, que é holandês e ele tá querendo começar no Brasil a fazer comédia. É engraçado porque esse cara, inclusive, ele tinha vindo no meu show quando eu tava no início. Ele tinha julgado muito... Eu tinha ficado chateado aquele dia, porque ele tinha falado... Vocês são comediantes mesmo? Tipo... Falando sério? Sim. Mas assim, eu não deixei de... Quando ele veio me procurar agora há 2 meses, porque ele viu que eu estourei, eu não deixei de dar dicas pra ele, porque eu não sou vingativo. Mas eu acho que ele tá cometendo um erro. Ele mandou um vídeo que ele fez e não tá bom. Não que eu era melhor quando eu tinha a mesma experiência com ele, mas ele não tá bom, ele vai melhorar muito. É normal o processo. Só que ele me falou... Vou fazer o seguinte, eu vou escrever um show inteiro de 1 hora e depois vou começar a postar para crescer nas redes sociais. Ele tem 3 seguidores no YouTube. Não é um jeito de falar, ele tem literalmente 3. Eu falei, cara, é o contrário que você tem que fazer. Ele não tem irmão, né? É foda isso. Tá muito sozinho. Eu falei exatamente o contrário, isso também é um erro. Faça 5 minutos que sejam bons. Quando você tiver 100 mil seguidores, você começa a pensar em fazer mais e fazer um show solo. Digo assim, talvez 20 mil. Estou exagerando, mas assim, entendeu? Não adianta ter um super bom produto se você já não tiver nenhuma loja, entendeu? Não, e outra, né? É que assim, o cara que fala, vou escrever 1 hora, nunca escreveu uma piada na vida. O cara que fala, vou escrever 1 hora e depois eu vou vendo. Cara, esse cara, ele tá tão longe da realidade do que é escrever comédia. Mano, quanto tempo você demora pra fazer 10 minutos decentes? Sim, demora 6 meses. Não 10 minutos. 10 minutos decentes, cara. Demora 6 meses. Pelo menos, né? Pelo menos. Se você tiver na fúria. 6 meses se o cara estiver se apresentando pra caramba ali, né? Mas eu ouvi um conselho há 3 anos, há 4 anos, que me guia até hoje, sabe? Sobre esse negócio de se eu sou bom, se eu sou ruim. Eu tive uma experiência durante 2 anos de modelo, que eu era modelo, assim, na série D dessa área no Brasil. Era numa agência pequena do interior do Paraná, assim. O máximo que pagou R$1.500. Que eu paguei R$1.500. Não, eu cheguei a fazer alguns trampos para marcas regionais, mas uma vez eu perguntei pro meu agente da época sobre esses modelos grandes que ganham lá R$20 mil o cachê, como que eles se sentem psicologicamente, será que não mexe com eles? E ele falou, cara, esses caras geralmente eles têm 2 tendências, ou eles são maníacos, ou eles se acham ser o pior do mundo. Então,
o certo é, você não é o melhor do mundo e você também não é o pior. E eu levo isso até hoje para tudo que eu faço. Tipo, eu não sou o melhor comediante do mundo, nem no Brasil, e da França, nem de nada, sabe? Eu nunca vou ser, mas também não sou o pior. Eu sou capaz de ter um show bom, eu tenho o mínimo que eu acho de talento para conseguir. E é isso, cara. A partir disso, acredito, né? Acho que isso se aplica a muita gente, né? A não ser que você seja realmente ruim Mas pouca gente é ruim ao ponto de nunca conseguir fazer piadas boas. que eu Se você falo. tiver o mínimo de mas sensibilidade... cara tem que ser até ruim. relógio quebrado dá horário certo 2 vezes ao dia, não é? Essa coisa aí também, errar todas é foda. O cara Sim. tem que ser ruim, ter consciência de que é ruim e não fazer mais aquilo. Não, aí- Agora, se o cara é ruim, acha que aquilo é bom, continua fazendo. Não, mas isso existe. Isso existe. Tanto é que é o cara que sai do palco lá, arregacei, você fala, mano... Isso que eu tava Obviamente não. conversando, que é bizarro. Na comédia é bizarro. É, Mais então. uma vez. O mas- músico, tudo bem, mas a comédia, pô... Mas o Lucas Moreira fala uma coisa desses caras. O problema desses caras é o ouvido, de não ouvir a plateia, mas tem um outro problema, que esse cara, ele não desiste, porque ele gosta muito. Gosta muito. Ele gosta muito, entendeu? E aí ele não vai embora, ele fica Mas aí aí é mérito... 10 anos. Não, mas é mérito dele. Só que ele podia entender que ele podia chegar a um lugar maior. Sim. Escutando... Puta, mas é foda de dizer isso Mas- pro cara, porque é um negócio meio subjetivo, né? Tipo, Mas isso- na comédia não é, cara. Não é, Daniel. Porque na comédia não é subjetivo. Ou tem é risada ou não engraçado, tem. Não, eu Você pode- concordo. Eu concordo. Mas você falar, tipo, exatamente, é prático nesse sentido. Mas se o cara não consegue ouvir isso Ele acha que e ele tá indo bem, identificar, aí você vai pra um lugar. Por que ele não tá ouvindo? Então, pra ele não é tão prático quanto pra gente é óbvio. Eu acho que o lance de falar, que eu já passei por muitos que eu falo, né? Eu falo, cara, Eu já vi você falar, você é horrível, lembra? não dessa forma, mas eu falo, ó, não faz isso por causa disso, aquilo. Mas é bom, Oswaldo. É bom você ser sincero assim. Sim, sim. Só que aí o cara, ele vai achando. Ele vai pro Fábio Lins. Ele vai, Você já entendeu mais ou menos, né, o que os comediantes acham, né? o cara ele vai achando desculpas. Por exemplo, acontece assim. Então, cara, você fez isso, essa piada não é boa por causa disso. Não, mas é que hoje não funcionou porque eu errei ela. Eu errei. Geralmente eu faço assim, mas não faz. Você sabe que a piada é ruim mesmo. Aí o cara, tá, não, beleza. Aí, não, é que hoje eu errei, não sei o que. Não, geralmente funciona, ele fica procurando ali. Protegendo o ego, né? Cara, não, puta, é ruim mesmo, né? Se o comediante não funcionando. é Ou sincero funcionou com ele uma vez, mesmo. não tá funcionando mais, acho que eu vou ter que desistir desse material. Não, mas ele fica se apegando. Eu acho que esses caras que desistem é isso. Essas promessas que desistem, eles se apegam naquilo que elogiaram eles e eles ficam abraçados até afundar. Porque precisa de um desapego também pra poder evoluir, né? Sim, esquecer aquela. Porque tem momentos, né, cara? Piadas que antigamente funcionavam, que hoje não funcionam por uma questão cultural, às vezes por uma questão do público, hoje em dia tá consumindo mais comédia, então tá mais exigente, e às vezes porque você já não é mais a mesma pessoa. Então tem que estar sempre criando uma novidade na sua carreira, no seu trabalho. Você tá criando uma novidade para que as pessoas voltem a ver você de novo. A pessoa que te assistiu, por exemplo, né, vou pegar eu como exemplo. Hoje muita gente que eu não vi há muito tempo tá me vendo por conta dos vídeos com o Paul. Gente que já consumiu meu trabalho no passado, hoje tá, pô, que legal os vídeos que você tá fazendo com o francês lá, pô, né? E então, essa novidade, o fator novidade, a gente tem que entender quando para de ser uma novidade e vir com uma coisa nova. Vir com Tem que uma ficar coisa se nova. reinventando toda hora, né? Logo isso- eu vou isso conhecer é verdade. eu tô pensando num alemão agora, o próximo. Acho que é um bom passo. Só europeu você também, hein? Na época de Copa do Mundo, isso daí vai dar uma virada. Vocês Tá têm bom, eu show? vou trabalhar com o Fábio então. Sei, hein? Sei O cara não, hein? insiste, né? Depois a gente faz a gente conversa umas eu coisas eu aí. lembrei uma história de Open recente que vocês não conhecem. Rapidão, sei que deve estar. Não, tá tranquilo. Vai lá, relaxa. Chegou um dos alunos. Assim, Daqui a pouco eu vou ao banheiro curso que eu fazer xixi, faço lá, Primeiro sinal, né? o curso que eu faço lá em Sorocaba não é um curso com começo, meio e fim. É um curso contínuo, né? Então, a ideia é que a pessoa treine a comédia ali, né? Como se fosse a mentoria que a gente fazia mesmo. A pessoa está sempre ali em contato com a comédia, testando o material e fazendo aulas técnicas em determinados dias, né? E aí, quando o aluno entra, tem duas informações que eu passo, porque são coisas que eu acho que o cara tem que saber. Que é a estrutura da piada, né? Setup, punchline, e que o lance tem que ser original. Né? A pegada da originalidade, do autoral, né? Então, isso eu falo. Então, quem tá lá há muito tempo, ouve isso muitas vezes. E quem entrou na semana passada, ouviu isso pelo menos uma vez. E aí foi um dos alunos lá,
E ele já tinha passado o texto dele uma vez, já tinha ouvido... ele estava há um mês, sei lá. E aí ele veio com umas 2 piadas velhas no meio ali. Bem velhas mesmo, assim. Salão. Tipo, uma não era nem velha, mas era uma coisa que estava rolando de meme, assim. E aí, eu com um jeito, delicadeza, falei, olha, cara, então... Porque assim, também é difícil eu falar pro cara, não pode fazer, sendo que a gente sabe que tem comediantes fodas que metem uma piadona velha ali no meio, né? Aquele migué. É aquele migué. Então, eu tenho que explicar pra ele, cara, você tá iniciando, eu sei que tem comediantes mais experientes que às vezes dão esse migué, mas você tem 5 piadas, vai? 4 são muito boas e autorais, uma não é. A hora que eu reconhecer a piada que não é autoral, eu falo assim, puta, as outras 4 também não são. Então isso vai ser um tiro no pé pra você, assim. E falei isso e tal. Eu fiquei uns 10 minutos explanando sobre isso que eu já falei. E aí, no final da aula, um dos alunos que já tá há muito tempo, que tá mandando bem, assim, melhorou pra caramba, mas ele me vira e fala assim... Porque no final, às vezes, eu abro pra galera testar alguma coisa, fazer alguma piada aí. Então, eu queria testar umas coisas sobre meu avô. Falei, você vai fazer essa semana? Daí ele... Não vou fazer essa semana. Foi, mas mais alguém quer testar alguma coisa? Então testa lá, mano. Vai lá, 10 minutinhos e tal. Ele, tá. Aí ele... eu nem lembro, mas ele começa a contar uma piada, cara. Então, meu avô tava passando mal, aí ele foi no médico, o médico falou pra ele descrever o dia a dia dele. Já era em terceira pessoa o negócio, já tava meio estranho isso aí, né? Então, fulano, como que é o seu dia a dia? Então eu acordo cedo, dou uma na véia. Puta, Vou fazer... não precisa ir mais pra longe, já sei. Enfim, é uma piada de salão antigo. É uma piada de domínio público, assim. É uma piada de... entendi. E ele, depois de eu ter falado 10 minutos sobre isso, e um aluno que já tá há bastante tempo, ele vai lá e me manda isso, cara. Daí, é um menino que eu gosto muito e tal, mas aí é a hora da paciência, né? A hora que eu tive que ir lá, e aí não fui mais. Daí eu falei, seguinte, cara, a partir de hoje não pode fazer piada velha. Nem aqui, nem na nossa... Quer fazer fora daqui, faz. Aqui não faz. Mais claro. E ele falou desse jeito. Por isso que não tem alunos na oficina dele. Pergunta pra eles, eu falei desse jeito. Você ficou putão, né? Mas é que é foda, né? Putz, é uma cortada de caminho. Se você assume que você tá fazendo isso... Eu acho mais honesto. Se você quer meter que você... E ainda o cara vai... Nem pra parafrasear, né? Que, tô metendo na... Você acha que um avô fala essas porra, velho? Só em piada de salão, velho. O cara lá, o francês, foi pego em roubo de piada. Sim, o Gad. Me perguntaram ontem sobre ele. E eu falei exatamente isso. Que como comediante, ele é uma baita referência. Como pessoa, fiquei decepcionado por esse lance. Porque eu mesmo sou comediante. Se alguém mais conhecido que eu roubasse minhas piadas, eu ia ficar muito puto, cara. Porque primeiro que o cara já é famoso, eu já não sou, e o cara ainda me rouba, cara, o que eu posso fazer? Então, eu nunca vou ficar famoso, porque se o melhor que eu consigo ter, os caras vêm e me roubam, e aí eu fiquei chateado mesmo. Realmente fiquei decepcionado. Você consegue identificar na comédia brasileira, porque você tem outras referências aqui, né? Sim. Do que a gente tem. Sim. Muita piada copiada de fora ou de outros formatos. Tipo assim, você assiste uns comediantes nacionais que tem por aí. Sabe o que acontece? A gente fala sempre sobre isso. Virou uma corrida por produção de conteúdo, principalmente de stand-up. Então o cara quer postar toda semana. E o cara já tem essa natureza. E ele já fez isso no passado. Quando ele precisa postar toda semana, ele vai acabar caçando piada de outros lugares, seja do TikTok, seja da comédia australiana. Tá eu vejo muito isso. Então, de comédia australiana é difícil dizer porque eu não assisto tanto. Então é difícil saber de onde. Eu não assisto tanto, um pouquinho, né? Não, mas no geral. Sim. Bom, tem piadas que são recorrentes, que são piadas genéricas sobre sogra, então aí não é nem roubo. Mas, por exemplo, eu vejo piadas, eu vi o Neil Agra e o Afonso fazer uma piada muito parecida, que eu não sei se foi intencional, mas os dois falaram, eu fui para Europa, acho que o Afonso falou sobre algum país, o Neil falou sobre a Suécia, e os dois falaram, e já sofriam em Osasco, imagina na Europa, sabe? Então, nesse caso, por exemplo, como é uma piada muito genérica, eu posso entender que não seja intencional. Eles mesmo pensaram igual, porque é uma piada simples. Uma piada simples. Os dois são feios, né? Isso, exatamente. Mas, por exemplo, tipo... Mas de TikTok, sim, eu vejo muita gente pegar a piada do TikTok, mas eu mesmo, às vezes, eu uso piadas meio genéricas, que pertencem de ninguém. Por exemplo, tem uma piada que eu fazia, que fez muito sucesso, cara, que é sobre o fato o negócio
da escova de banho, tipo... Sei. Tipo... Sei lá, essa piada tá no meu TikTok e no meu Instagram. Ela fez, tipo, 5 milhões de views em cada plataforma. Caralho. Mas é uma piada que eu explico que o brasileiro tem muitas opções para se limpar. Tem o lenço umedecido, tem a ducha higiênica, o bidê, e até tem aquela escova que vocês deixam do lado, né, no chão. Essa piada é uma piada que eu não inventei, que na Europa existe, mas é uma genérica, que tipo, seu avô vai te contar num jantar. Isso não é roubo. Isso Nossa, eles falam sobre cocô no jantar. Mas espera, então lá também tem esse número de opções, ou não? Não. Eu Adaptou? Eu adaptei a piada ao Brasil, mas a ideia que você vai se limpar com essa escova, eu não inventei. Mas isso não é um roubo, eu acho que todo mundo convém disso. E isso eu vejo muito acontecer no Brasil, do cara que pega uma coisa genérica, remaneja e vira uma piada eu vejo muito o meme, né? Tá rolando o meme do cachorro caramelo. Aí tem um comediante fazendo piada sobre o cachorro caramelo. Sim. Rolando... Pega aquele assunto, né, que tá no momento ali, o lance do barbeiro, né, você mesmo também já falou alguma coisa sobre... Você vê da ótica de ver o brasileiro mais ciumento. Mas já vi outros comediantes, outros vídeos falando sobre o barbeiro ter ciúme e tal, né, de você trocar de barbeiro. Então são coisas ali que vão rolando e cada um vem com a sua ótica e dá uma modificada. Né? O problema é quando o cara chega e faz exatamente a mesma coisa, sem autor... Né? Mas isso... Eu acho que por o ponto eu de vejo vista isso muito ali... no TikTok, cara. No TikTok tem pessoas que fazem exatamente igual, sem dar os créditos. Também falei disso ontem. Me irrita muito, porque... Tipo, uma única vez na minha carreira inteira de TikTok, carreira de TikTok, duas frases que parece que não vão na mesma frase, né? Mas uma vez eu fiz isso. Eu nem peguei, mas eu me inspirei de um comediante norte-americano, mas eu deixei o crédito, cara. E isso custa nada. O meu TikTok, ele não deixou de fazer, acho que 1 milhão de views, e a pessoa não vai falar, mas... Ele pegou de outra pessoa. Não, mas é honesto. Você deixa a pessoa saber que... Exato. É que o TikTok virou terra de ninguém em relação a direitos autorais. Mas é muito filho da puta, cara. Se você quiser fazer um TikTok, dê os créditos das pessoas. Não seja esse tipo de pessoa que fala ninguém vai me ver, então vou fazer uma coisa errada. Não, faça o certo. É isso. É isso. Vocês têm show marcado? Eu tenho dia 5 de agosto. Amanhã vou assistir Os Quatro Amigos. Dia 5 de agosto aqui em São Paulo, no Acústico, o solo Pai do Gael, solo sobre paternidade, sobre minha vida como pai. Então, dia 5 de agosto. Quem quiser, eu vou colocar nos stories. Quando que vai pro ar aqui? Amanhã, né? Eu vou colocar nos stories aqui um código promocional Planeta, e aí tem 50% boa, de desconto. já tá rodando então. Beleza? E o pai do Gal vai estar lá? A mesma piada. Mas onde vai ser? Onde vai ser o show? É São Paulo? É em São Paulo, Paulo. No acústico, né? No acústico é excelente. E também tem a oficina em Sorocaba presencial, para quem for da região de Sorocaba ou quiser viajar até lá, tem a oficina contínua lá. Mas em agosto, no máximo em setembro, acredito que em agosto já vai estar pronto. Vai estar pronto o curso online completo para quem for de fora e quiser fazer. E aí, se você mora no Acre, você vai conseguir fazer a minha oficina e montar a sua noite de comédia stand-up. Aí, tem na produção capital do Acre, que eu não lembro agora como que é o nome da Rio capital. Branco. Qual que é a produção e stand-up? A produção tem noções de produção. Mas eu fico mais na técnica nesse curso. Mas tem a noção pro cara que quer começar uma noite, como que ele tem que fazer, o que ele pode negociar. Parte de texto também tem, apresentação e tudo mais. Sim. Recomendo muito. Boa, maravilhoso. E você, Paul, o que você manda? Eu faço um show que chama Parisileiro, que tem turnê no Brasil inteiro, mas agora em julho, esse sábado eu tô no Rio de Janeiro e tenho uma temporada em São Paulo em julho. Toda terça no Teatro Eva Hertz, que fica dentro do Conjunto Nacional, dentro da Livraria Cultura. No segundo andar tem um teatro lá, que ninguém sabe, mas tem um teatro. Pô, cara pauta lá, hein, meu? Tá valendo Ele pena paga o em negócio, euro, hein? bicho. Porra. É cobrado em euro também. E Oswaldo abre meus shows em São Paulo também. Então... Você paga ele, não? Agora eu te pago, né? Por isso que é russo, acha que o francês é pão duro. Você considera pago?
Não, eu não tinha... A última vez você foi pago, o Hugo te paguei. Sim, cara, sim, eu sim. falei... O Oswaldo nem cobrou. Eu falei pro meu produtor pagar ele. Mas é que é estranho isso. Porque você paga pra Pagar o ele... Oswaldo? Eu sei, ele não merece. Não, mas... você paga pra ele pra te ajudar com o curso e paga pra ele abrir o curso. Não, e eu Que tipo ganho- de amizade é esse? O que ele te devolve? Porque eu sei, mas eu tô muito grato. Porque sem o Oswaldo, eu também não estaria aqui. Olha sem aí. o Oswaldo, meu texto Essa é a não... parte que eu pago pra ele. Meu texto não seria do jeito que ele é, como eu expliquei. Não sou o melhor comediante do mundo, mas eu vejo que as pessoas voltam para ver meu show. Eu acho que é um bom show. E isso é também graças ao Oswaldo. Nossos vídeos, eu sei que te ajudam a ganhar notoriedade, mas eu também, é bom fazer esses vídeos que funcionam muito. Então eu estou muito grato. E o Oswaldo é um amigo, mas eu gosto muito do Oswaldo. Então, do que eu puder te ajudar, eu te ajudo. E agora... sobre o show é isso, cara. Então, Foi pra um momento emocionante. Não, fiquei emocionado. Uma derrapadinha aqui. Eu ia dar um beijo na boca dele, mas... É muito bom que o cara... E Isso e aí, tem show, né? Isso aí, o cara, tipo, fala, puta, como é que eu saio daqui? Não, mas... Nossa, Não, mas é show. verdade. O Oswaldo sabe que eu gosto muito de você. Cara, não, cara. mas agora, já que ele veio pra essa rasgação de seda, você sabe o que é rasgação de seda? Você viu que você elogia um cara, você fala amizade, o carinho que você sente pra ele acha que... Não, porque Não sei o você que sabe o que que é. é rasgação de seda? Não sei. Ontem eu falei puxar sardinha e ele... O que é puxar sardinha? Rasgação Ou de seja, ele seda é não muito sabe mais a claro toda pra a mim. cultura aí. Puxar Ele saco, aprende você muito, sabe, né? não? Sim, puxa saco sim. É a mesma coisa. Mas não é, caralho. Rasgar seda é elogiar, Não, é elogiar sincero. muito a pessoa. Rasgar É seda que o brasileiro elogiar tem um muito a problema pessoa. machista que ele não sabe expressar para outro homem um afeto. Exato. E Broderagem. eu sei, todas as vezes que eu demonstrei a minha atração sexual pra ele acha que é gay, já vem com esses papos. Nada a ver, né? Isso é uma piada interna também ali dos vídeos, né? Sim. Tem um que ele... Como que é aquele que você falou do... Vocês já ficaram? Aí Ainda eu falo não. ele fala ainda não. Junto, assim. Esse aí foi A gente bem vai pra ficar um caramba. dia, você não sabe ainda. Nossa, agora eu fiquei com medo de ser real, assim, né? Mas esqueci o que eu ia falar, cara. Então, não, deixa eu- lembrei. Eu ia falar que eu também, na questão assim, não só os seguidores também, eu tô ganhando seguidores, ganhando um público, até eu brinco com isso, porque tem mais gente que me conhece no show dele do que no meu. É muito louco. Eu Mas é normal, eu no abri meu- em Campinas, tinha 500 pessoas. Quem aqui já me conhece? Todo mundo. Cara, eu nunca tive isso. Eu nunca tive. Nem quando eu fiz show Que pra doido, 500 velho. pessoas, 500 pessoas me conheciam. Sei. Eu já fiz, tipo... Não, mas todos os meus seguidores te festivais- conhecem, cara. Não é possível. Eu já participei de festivais que tinham 500 pessoas na plateia, mas as 500 não me conheciam. E rola um intercâmbio de, tipo, uma galera te vê nos vídeos dele porque já segue ele e aí começa a te seguir? Sim, sim. Ah, do lógico. caralho. Tanto que isso que eu ia Tá falar. convertendo em ingressos? Tá tendo galera que segue e Quando também você vai coloca nos stories, sim. Não, mas eu acho que é um processo. Total. Mas o último show no acústico lotou com seus stories, cara. Mas eu nem tinha... Então- não. Sim. Foi bom. Então, isso que eu ia te falar, por exemplo, ali em Campinas, por exemplo, eu ganhei mais seguidores do que em dias que a gente postou vídeo, cara. Ou seja, eu ganhei seguidores do dia que assistiram lá. Sim, Entendeu? e é bom porque o cara já te conhece, aí ele vai. Aí ele te vê no palco e fala, caralho, esse cara no palco é muito bom mesmo. Então ele Mas é bom isso, nos isso vídeos e no palco. infeliz... Seria muito bom acontecer isso, cara. Não, mas é uma dupla confirmação, né? Tipo, o cara fala, Sim, mano, sim, vale sim. a pena. Tipo, esse cara tem um Não, conteúdo sim, bom, sim. né? Mas o que eu ia falar que além disso, o que eu ganhei, eu comecei a ver algumas coisas em mim que eu já não tinha. Por exemplo, eu tinha umas piadas... Homossexualidade. Eu tinha umas piadas de abertura assim que eu me rebaixava, né? Como um comediante não conhecido e tal. E que já faço há muito tempo. E aí a nossa roda de amigos sempre... Porra, lá de novo, Oswaldo, com a piadinha tal, não sei o que lá. E isso, por mais que seja uma brincadeira, a gente fica, putz, verdade, acho que eu preciso... Essa piada acho que é melhor eu tirar. Embora ela sempre funcione, ela sempre abra o show de uma forma que é importante pra mim, porque eu entendo um pouco o termômetro do show ali na abertura. E aí, quando eu começo a andar com ele, ele fala, cara, eu adoro essas piadas, papapá. Me dá Cara, uma outra visão. É exatamente igual eu e as piadas de banho, que eu acho muito manjadas, mas aí vem ele que fala, não, mas é manjado pra você, pros brasileiros não é. É interessante. E o lance pô, meu nome. Eu achava meu nome muito sério. Eu falava, putz, eu devia ter usado outro nome, Oswaldo Barros. É um nome muito sério. Sou o maior... E Fã do nome? Eu descobri que É muito a bom, galera, Oswaldo, a galera cara. comenta assim, caramba, Oswaldo é muito nome de brasileiro.
As pessoas acham que que não é meu nome, que é um personagem Oswaldo. Mas é por isso que funciona bem a dupla, porque o Oswaldo, eu sou muito tipicamente francês. Eu tenho esse jeito um pouco lerdo, um pouco duro, até fisicamente, sabe? Não tem a malemolência, tudo. Só tem a zoeira brasileira, mas de resto eu sou muito francês. E o Oswaldo tem muita coisa brasileira. O nome é muito brasileiro. E você tem essa coisa de... Eu não sei, tem uma coisa que toca em você, sabe? Tem uma coisa que, tipo, essa é a essência do Brasil, sabe? O cara que tem Atrasado. o sucesso, mas também as dificuldades. Um olho no peixe, outro no gato. Sei. Eu acho que funciona bem por esse motivo, cara, e isso é bacana. Mas você falou sobre os 4 amigos, cara, eles me convidaram a abrir, inclusive a única coisa que eu escrevi finalmente foi uma piada que eu acabei de pensar, que provavelmente eu queria contar uma piada exclusiva lá do show, e eu não sei, vocês me falam se vai ser legal. Eu queria chegar lá e falar, obrigado por ter me convidado, gente, aqui nos 4 amigos. Eu conheci o Di, muita gente boa que me convidou. Estou muito surpreso, nem tão pelo convite, mas pelo fato que o Di tenha 3 amigos. Acho bom. Você acha que vai? Acho que sim, funciona. Acho que vai. Vou fazer. Você pensou essa piada agora? É. Caralho, é bom que ele tá atento na conversa, né? Igual você, os macarrão, cara. Esse aqui, comi. Nós dois Esse aqui é do Juliano, porra. É, Juliano, pra você, cara. O Oswaldo ficou sempre que... É de caramelo. De Eu comi caramelo. 3 agora. Pô. A cara do Juliano. Juliano é tipicamente brasileiro também. Eu sei, eu conheci o Juliano antes de todos vocês. É? No show do Wagner Rodrigues em Guarulhos. Lembra disso? Sim. Inclusive, é um dos shows que eu mais fui mal. Eu senti muita mesmo? vergonha. Tinha 40 pessoas lá. E era a primeira Foi a vez da minha única vez vida. que ele te viu? Foi. Então, a hora que você que entrou, voltar. a hora que você entrou, a primeira coisa que você pensou, putz, justo ele. Eu sou assim, justo o cara Esse que me cara. viu uma vez verdade. mal. Eu assisti putz. ele no Lilith também. Foi mal também? Mas foi mais recente. Foi ano passado, né? Não, acho que foi esse ano, não foi? Este ano? No começo. Ah, sim, sim. E ele foi bem nessa? Cara, eu não me lembro. Ah, foi lá. Juliano. Eu acho Igual Vê como ele é. o Rabin que disse que né, os Open chegavam assim, e aí, o que você achou dele? Putz, cara, bem na sua vez de sair fumar, mano. Eu queria falar que o cara foi mal, né? Ele falava que Mas saiu isso tá fumar. errado. Isso tá errado. Se você quiser ajudar o cara, você fala... então, é legal isso. Agora, vou te ajudar também num ponto, sabe? Você fala, se torna de uma maneira educada, mas você ajuda o cara. Porque senão, pô, como que o cara vai melhorar? É que tem alguns que vale a pena e realmente dá resultado. Tem Sim, uns sim. que são só lelé mesmo e não adianta nada. Nós temos show em Sorocaba, inclusive dia 15, hein? Exato, Show 15 do de Sorocaba. julho. Assistir o show de 15 de vocês. julho. Vocês têm em São Paulo também? A gente faz toda sexta-feira no Ruth Escobar às 9h30 lá. Eu, Fica onde Humberto. isso? Ficaria na Bela Vista. É meio central. É aqui perto. Pertinho Dá uns daqui. 10 minutos daqui. 15 é uma sexta, né? Que horas uma que é? sexta. Às Não, 21h30? tá colando. Às 9h30? 9h30. Se quiser colar lá, Black porra, só House. dá um toque na gente que a gente dá uns minutos lá pra fazer com a gente. Obrigado. Era esse toque que eu tava esperando. Ainda bem que você mirou na mão, Esse cara. tipo Podia de ser tão piada pior. que ele fazia. Foi tão direcionado que eu achei. Eu falei, vai pegar Falei, mano, o que ele vai me dar aqui? Esse tipo de Esse piada tipo que de eu piada que ele fazia antes. fazia que eu falei, não faz mais. Isso aí acho que deve ser francês. Mas não é tanto esforço, porque ele é grande, ele só esticou um pouco o braço, entendeu? Não é nem tão físico assim. Na França, é mais na França ou é mais do E o Paul? pior, é o podcast, né? E ele fez uma piada que é só visual, só quem viu. Ó, maravilhoso. Queria agradecer vocês dois por terem vindo. Puta papo maneiro. Puta, é sempre muito legal quando vem comediante aqui, porque a gente fala de comédia e a gente compartilha das mesmas E experiências. é louco que parece que tem muita coisa que eu queria ter falado que eu não falei, cara. Mas Mas ainda bem, Quando cara, o porque eu papo sei é o que legal, você é ia isso. falar, não fale mesmo. Então, mano, quando vocês quiserem voltar, vocês são sempre convidados, só mandar Valeu. mensagem. Amanhã Você- eu posso voltar, então? Claro, pode voltar. Eu não sei quando vai pro ar, mas ele pode fez isso, voltar. cara, ele fez isso. Eu falei, aparece em casa qualquer hora. Ele apareceu domingo de manhã. É mesmo? Às 7 da manhã. Mas é porque você levou a chamou, sério cara, ou você falou, eu conheço brasileiro, eu vou fazer isso só de zoeira? Porque seria uma puta zoeira boa, né? Bom, na verdade isso nunca aconteceu, tá? Isso é um vídeo que tem no canal deles lá. É o vídeo Eu já vi, eu vi. Ele esse aí. quis fazer o link. Brasileiro não entende ironia, né? Você comprovado. Não, mas porra, podia ser muito possível isso, Seria cara. muito bom. É. Não, é o vídeo que a gente postou hoje, inclusive, no verdade. Instagram. Foi esse o vídeo? Ó, você veio perguntar pra mim e tal, falar comigo. Cheio de toques, vai se fuder, sessão de casa, quando vocês quiserem voltar, sintam-se à vontade, tá bom? Ó, isso foi muito contraditório. Vai se fuder, volta quando você quiser.
É óbvio, é O isso que é mesmo. pra entender, cara? Que você vai se fuder, mas vocês são de casa, entendeu? São duas coisas que não tem nada a ver coisa com a outra, porra. Então é isso, certo, Humberto? É Augusto? isso. Fechou, Daniel? É isso. Mas Maravilhoso. obrigado a vocês, é muito bacana. Eu falei isso com sinceridade, é o podcast que eu mais me senti à vontade, porque antes de cada podcast eu falo, como que eu comecei a ensaiar, até o jeito de falar, hoje nem foi muito natural. Sim. De todos os podcasts que eu já fiz, é certamente o que eu mais achei natural e eu gosto muito, por mim mesmo. Não, a gente viu que você tá bem mais natural, mas a gente preferiu você no Di. Então, a próxima vez ensaia. Dá uma segurada. Tô zoando. Você que viu aí, dá uma seguida nos meninos aí, todas as redes sociais deles na descrição. Segue a gente também aqui, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau. Valeu!